Doctor? You felt sorry for him, didn't you? You wanted to come down here and see that he was all right. Well, he used to be a friend of mine once. Very good friend. In fact, you might almost say we were at school together. Bem-vindo ao DWBRcast, eu sou Fred Pavão, seu host, e aqui ao meu lado está ela, que reverte a polaridade do fluxo de nêutrons das aulas. Queria ter o brilhantismo do doutor para fazer um procedimento científico Eu vou reverter desse. aqui, isso é só desculpa pra tudo. É, exatamente, gente. Cara, hoje é dia de revisar The Sea Devils. Os demônios marinhos finalmente chegaram, cara. Yes! A gente fala tanto deles, né, cara? Nossa, o tempo todo, né? Aliás, a gente fala tanto deles, a gente sempre vê as pessoas falando muito deles. É. Mas eles aparecem super pouco, né? Eles são vilões tão marcantes. Aliás, seres tão marcantes, não necessariamente vilões, né? Exatamente. Que eles apareceram poucas vezes, mas mesmo assim todo mundo lembra deles. Eles fizeram, tipo, eles marcaram, a presença foi tão forte, né, que mesmo com pouquíssimas É o aparições... visu. É o visual, né? É um carisma, né, que vem, assim, do visual, natural, É pra você ver, exala carisma. É pra você ver como eles estão à frente do tempo, porque, veja, a gente tá nos anos 80 ou 70. 70 ou 80, perfeito. isso. Mas, na nossa época, lá nos auros anos 90, teve a moda das camisetas de redinha. É verdade. E os Sea Devils, os demônios marinhos, já usavam isso nos anos 80 ou 70. Super fashion. Muito à frente de Paris, muito à frente de tudo, rapaz. Com certeza, né, gente? E assim, a gente tem o retorno de um outro personagem aí. Que tava um tempinho aí em reclusão. Sumido. Sumido. Tava na gaveta. Exatamente. Tava no cofre ali, que é o nosso querido mestre, né, cara? Delgadão voltando. Vocês já sabem que vai fazer a nota lá pra cima. É óbvio. Entrou Delgado na parada. A nota já ganha um boost já. Né? Não tem jeito. Pois é, como eu sempre gosto de falar, né, cara? Episódios aí, arcos com o mestre, com esse primeiro mestre aí do Delgado. Quando eu digo primeiro que a gente vê em tela, né? Sim. Episódios com o mestre do Delgado tem que ser valorizadíssimos, porque sempre. Infelizmente eles são poucos e a gente tá chegando no fim. Pois é, gente. Daqui a pouco o mestre, infelizmente, não vai mais aparecer na série. Vai aparecer, vai mudar. Vai ficar um Delgadão, infelizmente vai aparecer. Infelizmente. Então, cada arco é um tesouro. Nesse caso, é um tesouro que tava ali submerso num baú de pirata. Exatamente, com certeza, então gente. É isso, vamos parar de molhar nossa pauta, quando dá pra queimar porque debaixo d'água, e vamos dar uma paradinha pra começar a revisar aí The Sea Devils. Vamos lá. É engraçado, né? A gente tava já seguindo o que a gente tava falando na abertura, né? A gente tem esse episódio aí esse arco, na verdade, né? Com o título de Sea Devils, mas é um arco bem dividido, né? Porque a gente tem justamente o mestre roubando, entre aspas, a cena. Porque ele é responsável por quase tudo. Eu super pensei nisso, tipo, nossa, beleza, né? Sea Devils, introdução de um novo ser e que estende também que não é tão novo, né? Então, tem e que isso estende, também, né, toda a história dos Silurianos e tudo mais. E aí, lá no meio da história, aparece o mestre, no né? Meio, não, antes do Sea Devils já aparece no o meio, mestre. no sentido de, tipo... Ao longo. Ao longo, né, da história. E assim, apesar disso, eu achei que funcionou bem. Os dois, né? Eu acho que deu certo, eu acho que a história foi costurada de um jeito que... Os dois elementos, nenhum ofuscou o outro. Não. Acho que funciona tanto bem, o mestre como os demônios marinhos. A gente não falou, né? Os demônios marinhos. Os demônios marinhos. Diferente do The Silurians, que é Doctor Who and The Silurians. Esse não é Doctor Who and The Sea Devils, é só The Sea Devils mesmo. Exato. Um não ofusca o outro, não. Acho que os dois ganham importância em tela. Acho que tudo funciona muito bem, tá bem equilibrado, sim, né? Tá com ritmo legal também. Sim, e uma coisa que eu acho bacana, né, desse... né, já está no meio do plot todo, não estão seguindo bem na ordem, não. Mas o lance é que desde o começo, desde que eles começam a aparecer, porque... De cara nos primeiros episódios, esse é um arco de 6 episódios, né? 6 episódios. Saímos aí do estado de graça, dos arcos de 4 episódios, mas esse vale a pena. Porque não, lógico. Eu vou te falar, The Sea Devils é um daqueles arcos que é tão bom que quando acaba você fica meio, putz, acabou. E não é que ele acaba queria mais, ele né? acaba num cliffhanger meio assim do nada, de né? quero mais, com certeza. A gente tem esses monstros aparecendo assim, só de soslaio, né? Tipo, na cocó, assim, você vê, tá a mão... Na cocó? Ali na cocó, né? Tá na miúda, tá escondido. Eu adoro quando isso acontece. Aí você vê a mãozinha, você vê um vulto. Sombra, exatamente. muito legal. Mas quando eles aparecem mesmo, né? Que começa toda
falar sobre eles, o doutor de cara já fala, eu já lidei com eles. Aí você pergunta, ué, já conheço. Peraí, mas será que é alguma dessas citações que ele fala que a gente vai ver um dia, o universo expandido, ou um episódio na frente? Não, ele tá falando justamente dos Silurianos. Isso. De Dr. Who e das Silurians. Ele não faz diferenciação entre um e outro, né? Pois ele só fala assim, são os répteis e esses são os Esses répteis se adaptaram do mar. à água. Em algum ponto da evolução, eles se adaptaram à água. Aí a Joe até indaga, né, em relação a quando ele conheceu. Aí ele fala, foi da tal vez, em tal lugar. Ele fala onde se passou das Silurians. Sim. E ele, inclusive, cita sobre a treta que ele teve com o Brigadeiro, que o Brigadeiro detonou tudo. Pois é. E é muito legal rolou isso. uma rusga, Sim, né? e é muito legal isso, porque a gente não tinha a Joe ainda na história. Ainda era a Liz de Companion. Ainda era a Liz. Então, assim, por mais que ela não tivesse, foi algo que é de um conhecimento mínimo dela. Tanto dela, quanto do mestre lá na frente. Porque vai ter uma hora que ele vai... O mestre cita isso, né? Porque o doutor, ele, em dado ponto, ele vai tentar fazer o que esse doutor faz de melhor, que não é cair na porrada. Ser um diplomata. Ser um diplomata, exatamente. É a falsa verdade, né? Todo mundo, porque o terceiro, eu sempre falo, esse terceiro doutor porradeiro, ele é quando ele precisa, mas antes de ser o porradeiro, ele é um dos doutores mais diplomáticos que tem. Ele conversa primeiro, bate depois. Pois é. E aí ele tá lá tentando jogar o papo de, não, vamos resolver tudo na paz, e o mestre dá essa carta, né? Ele fala assim, na paz nada, da última vez que ele encontrou com vocês, ele explodiu tudo. E aí você vai confiar nesse cara, né? E isso, por que eu tô falando isso? Porque eu acho muito legal como em momento algum é feito distinção entre os Sea Devils e os Silurians. Tipo, não é como, eles fizeram isso com os seus primos. Não, é assim, eles fizeram com vocês. É como se fosse é o mesmo bicho, só que... O mesmo ser. De tipos diferentes. Outra ramificação, outra genética ali que se separou em algum momento, mas, assim, pra todos os fins... É tipo foca, é assim, tem o cachorro e a foca. O cachorro é o cachorro da terra e a foca é o cachorro do mar. É isso. Exatamente isso. Tipo, pro doutor tá tudo junto e misturado, assim. Eles são da mesma árvore genealógica ali, que em algum momento se adaptou ao mar, né? E é legal, né? Porque o episódio começa já pegando aí dos eventos de The Demons. Sim, porque isso é muito bacana também, né? A gente vê que o doutor e a Joe, eles não estão indo, tipo, investigar algo, tipo... Uma coisa que é bacana também é que o episódio já começa com eles na lanchinha, né? Eles indo ali pro... Já tá no meio da ação. Né? E eles estão indo visitar alguém que a gente não sabe quem é. E quando eles chegam nessa ilha, nessa parte do outro lado da água, tem o castelo. Que é lindo, né? Ela fala, um castelo, ele fala, aqui tá... É uma prisão, né? Meu amigão tá preso aí. E aí a gente já mata que é o mestre, né? Claro, a gente já sabe, né? Foi o que aconteceu no final da temporada anterior. Pois é, e aí você entende por que nos dois últimos arcos ele não apareceu. A gente sabe muito bem que de um arco pro outro não é necessariamente de um dia ou de uma semana pra outra. Às vezes pode ter anos, meses de diferenciação entre um e outro. Isso. Até porque a gente sabe que o universo expandido entra nessas lacunas. Isso, nos gaps, né? Pois é. Mas nesse momento em específico, por que em Day of the Daleks... Em The Curse of Peladon, a gente não teve menção ao mestre, porque ele tava preso. Não existe. Tá lá em algum lugar, mas ele tava literalmente preso, tipo. Não. Porque finalmente a gente vê, nós vamos voltando um pouquinho, em The Demons lá, a gente vê que o mestre tenta mais uma vez fugir do jeito dele, que a gente sabe que é o modus operandi dele, né? Lógico. Ele dá um jeito de despistar a galera, quando no último segundo ele rouba um veículo e vaza. E dessa vez em The Demons, quando ele tenta fazer... Ele pega a Bessie e o doutor controla a Bessie, né? E ela volta. Remoto. E aí ele é preso. O brigadeiro dá voz de prisão pra ele e tudo mais. E ele muito sai legal. de camburão, né? Exatamente, de camburão, assim, putaço. De pezinho conformado, ali. né? Conformadíssimo. Tipo, beleza, fui pego. E é muito bacana essa sensação de continuidade, né? De você ver que, tipo... lá ele foi preso, aqui ele está preso. Esses eventos foi pra cá que ele veio. Na sequência, né? O doutor tá indo ir lá visitar depois que aconteceu, faz sentido. É porque às vezes tem essa falsa impressão também, até pra quando a pessoa não conhece tanto a série clássica, do tipo, beleza, são arcos e aí os episódios dentro desse arco têm uma coesão, eles fazem sentido um com o outro, mas os arcos eles funcionam meio independentes. Sim, eles funcionam de forma independente. Tal qual os episódios da série moderna. Exatamente, gente. Mas eles têm uma linha de continuidade. Uma progressão lógica. E esse episódio é a prova disso, né? Esse arco do Sea Devils. E tem uma progressão cronológica, apesar de ser uma série de viagem no tempo, né? Tipo, os eventos que rolaram ali são antes dos eventos que estão rolando agora. Sim. Né? A gente não tá... poderia ser depois, poderia ser ao contrário. Não é uma ordem trocada, né? É uma ordem pra frente mesmo. Sim. É quem tá acompanhando a linha do tempo desse doutor particular que não viaja no tempo. Exatamente. Tem isso só quando o senhor do tempo deixa. Tem isso. Só quando eles permitem, só quando eles querem, quando eles precisam. Só quando eles precisam que ele frile, né? E aí, justo ali, né? Eles vão na prisão, aí o mestre tá todo comportado. Tá de boa, tá reformado, né? Lendo livros. Ele chega, né? O cara lá, o chefão da prisão,
trata muito bem a Joe, trata muito bem ele. Então, vocês vieram ver o prisioneiro? Vim. Aí quando ele quer ver aqui na Intercom, né? Na televisãozinha. Na telinha. Ele tá de boa lá. Aí tá o mestre lendo. Aí ele fala, inclusive tá indo um cara ali pra trocar o livro dele. Ele vai e fala, acabei esse aqui, tem como pegar outro pra mim? Tem super educado. Quando o doutor chega, é assim, amigos que não se veem há muito tempo trocando ideia. Exatamente, né? E aí o doutor, ele já fica ali preocupado, ele fala, escuta, mas ele não tentou hipnotizar ninguém por aqui, não? E aí o cara ali é o coronel, né? Ele fala assim, os meus policiais, né, os meus homens, meus guardas, eles não são hipnotizáveis. Não são suscetíveis. Hipnotizáveis. Não, isso é bacana mesmo, porque você vê que, realmente, o mestre tá ali naquela de... eu sou o mestre, vai me obedecer. Aí o guardinha chega e fala, tá bom, é pra trocar o livro ou não? Exatamente. Vou ali, já volto, tchau. Rola uma demonstração, E aí você começa a se perguntar do tipo, legal então, quer dizer que os poderes do mestre têm um certo limite. É mal comparando com o papel psíquico, ele precisa que a mente da pessoa seja suscetível a isso. Isso, exatamente. No caso do papel psíquico, a pessoa precisa ter criatividade e precisa não ter um bloqueio de coisa psíquica. Mas é mais ou menos por aí, né? Só a ideia que é essa. A gente vai descobrir que é fake isso. É mentira! Que, na verdade, o mestre tá mancomunado com esse cara. Mancomunado. Eu adoro essa palavra. Ele tá mancomunado. Ele tá fazendo ali jogo junto com o cara. É muito palavra de novela da Globo, né? Eles estão mancomunados. É verdade. Mancomunado com a outra lá. Sim. E no que eles estão saindo do local ali da prisão, do castelo, o doutor começa a perceber ali na praia, né? Nos barcos e tal, tem uma marca de queimado muito estranha e com um muito padrão. Específica. Né? Que isso é padrão em S, né? São com vários um S. Padrão, né? E aí ele vai lá na sala do outro cara e fala, escuta, eu sei que tá acontecendo isso, e o cara, quem é você? É o cara da Marinha, né? Depois eu explico. Inclusive, você já sabe o que tá acontecendo? Eu adoro, né? Que ele super domina a situação. Sim. Mas ele chega numa boa, assim, né? Engraçado. Não, de boa. Esse é um arco que a gente não tem a equipe do local sendo resistente ao doutor. Eles colaboram bastante. Eles são super legais com ele. Só voltando um pouquinho no lance do mestre, é muito gozado que assim, tem uma hora que fica o doutor e o mestre só, e eles começam a trocar ideia, aí ele fala assim, você tá precisando de alguma coisa? Eu posso te ajudar com alguma coisa? Porque você tá aqui, como é que tá o seu dia a dia? Ele fala, eu leio os livros, eu vejo um negócio na TV, eu sou um cara reformado, eu mudei. Aí eu falo, você mudou mesmo? Ele, mudei, eu tô aqui de boa. Tá. Não tentei sair, pra mim tá conveniente aqui pra mim, tô de boa. Aí ele fala, já que é assim, você quer uma ajuda? Tem algo que eu posso te trazer pra fazer melhorar os seus dias? Pode fazer uma permuta aqui, eu te ajudo, você me ajuda? Ele fala, então faz o seguinte, me dá a sua tardes e o circuito de materialização dela. Aí o mestre fala, não, mas aí esse é uma coisa que aí é cruzar que o a limite. gente não, isso eu não trabalho não. Tá demais, A gente é amigo, mas também não é pra tanto. Aí o doutor fala, então tá, tchau, e sai, né? Ele parece que sai putaço. Não, parece que ele foi só pra isso. Parece que ele foi só pra isso e que ele saiu meio puto. Aí quando ele chega lá embaixo, ele tá meio assim, a Joe fala sério, você vê aqui só porque você tá preocupado com ele, né? Aí ele fala, sim, querendo ou não, ele é meu amigo, ele sempre foi meu amigo. A gente estudou junto no colégio. Pode-se dizer que nós estudamos juntos, né, e tudo mais. Já é um dos primeiros indícios aí, né, do lore que eles vão construindo, na verdade, do background deles, sim, né? desde que o mestre aparece, desde da estreia dele, a gente sabe que eles têm um passado. Com certeza. Ele conhece, ele fala, não, aquele cara. Aí o mestre joga umas informações, tipo, você lembra de tal coisa. Outros carnavais. Aqui ele fala, não, a gente estudou, ele é meu amigo mesmo, a gente estudou junto. Tipo, a gente vai vendo, isso é muito bacana, a gente sempre fala isso vai quando sendo a gente tá construído, coisa né? com o Delgado aí, com esse mestre em específico. Essa noção de que doutor e mestre são velhos amigos que calham de não serem colegas ali em como pensam, tá desde sempre. Que a gente eventualmente eles foram pra caminhos opostos, né? São amigos que pensam diferentes e por conta disso se tornam inimigos. Mas no fundo eles são amigos mesmo. É a relação que eu falo que é Magneto-Xavier. Super. Tanto que a gente vê que antes do doutor sair ali, tipo, tá bom, vou embora, o mestre até fala, né? Não, você tem uma coisa então que você pode fazer por mim. O quê? Vem mais aqui, vem me visitar pra eu conversar com você. O cara aqui, o chefe aqui coronel, o chefe da prisão, ele até é legal, tal, ele sobe, mas não é a mesma coisa. Vem me fazer companhia. Amigo, né, eu quero a sua companhia pra trocar ideia.
E eu acho que ele fala de uma isso forma é genuíno mesmo. Isso, exatamente. Tanto que quando o doutor volta, ele já tá querendo matar o doutor já. Mas ele fala assim, você Como voltou. O mestre vive no limiar entre quero matar o doutor, mas ele é muito meu amigo, né? É sempre assim. Ou muito minha amiga, né? No caso aí da doutora. Mas é muito engraçada essa relação. E aí, beleza, né? O problema, entre aspas, do episódio, ele vai se revelando neste momento em que eles estão saindo da prisão e o doutor encontra ali nos barcos essas marquinhas de queimado, Os S's, né? Nesse padrão, né? E aí ele começa a investigar, porque ele tá curioso, porque ele é o doutor, obviamente. Na verdade, ele começa a investigar, mas é porque essa semente foi plantada lá na prisão, né? Porque o cara, ele fala, né? O general, o coronel, sei lá, ele fala assim, tá tendo esses casos aí dos ataques dos monstros marinhos. Tá rolando uns negócios. Porque ele, como ele chegou atrasado, ele fala, achei que você não viu, porque tem afundado um monte de barco por causa dos monstros do mar. Isso! E esse é o tipo de troço, porque quando o doutor sai da prisão, o mestre tá falando com o cara e fala, legal, o plano deu certo de enganar ele com a minha hipnose que não deu certo? Deu. Ótimo. Então agora o público já fica sabendo na hora que eles estão mancomunados. Isso. Aí ele fala assim, agora eu preciso só ver ali meus planos com os monstros do mar. Aí ele fala, o doutor ficou muito curioso em relação a isso. O quê? O que você fez? Tava na conversa, eu puxei a conversa. Não, isso pode botar os planos arruinados, você é louco. Por que você foi falar pra ele, né? Não era pra falar. Agora você chegou a curiosidade, fudeu o meu plano, né? Já era. Ele já sabia que ia dar algum B.O. no futuro. Com certeza. E aí o doutor já começa a investigar, e não sei o que lá, né? E aí, aos poucos, as coisas vão se revelando, né? Porque ele tem aqueles dois personagens que vão ajudar muito o doutor, né? Que é o Capitão Hart. Sim. E a ajudante ali, secretária, assistente, não sei. Que a princípio parecem um pouco reticentes, mas depois percebem o Hart, ele ajuda pra caramba depois. Até porque eles têm a carta da Unity, né? Então, beleza, a gente é da Unity, então beleza, pode ajudar. Nós somos qualquer um. Isso é bacana então eles também. são legais, eles são peças-chave ali na história. Eu gostei dos personagens deles. Sim, isso é Achei bacana pra gente ver também que a Unity, ela não é um órgão completamente a par de tudo, tipo separado, assim, apartado. Não, tá tudo Ela interligado. funciona em conjunto. Parte do governo. Ela funciona é que não é bem no governo, né? Porque a Unity é das Nações Unidas, então ela seria um órgão do mundo. Tanto que a gente tem os arcos aí atrás, que tem o lance do cara que veio ali do primeiro-ministro, não sei o quê, e o brigadeiro fala, você não é meu chefe, eu não respondo a você, eu respondo a Genebra. Exatamente. Então, assim, a gente pode ter também essa falsa impressão de que a Unity, ela tá muito acima de tudo e ela é destacada. Outside the government, beyond the police. Mas ela trabalha junto com as forças. Então, tipo, ela tá ali junto de pau a pau com a Marinha. Sim. Porque ainda mais no Reino Unido, né, que a Marinha Real Britânica é tipo a Royal joia da coroa. Navy. Nossa, um negócio assim pra eles é Gigante. De suma importância, né? E eles acabam trabalhando juntos ali, eu acho super legal. Uma outra coisa também que é muito bacana nesse arco aí, palmas pra menina Josephine Grant. Nossa, maravilhosa. Ela tá super action girl nesse arco, Primeiro que ela tá linda, adorei aquela roupinha. Ela tá de terninho, né? Adorei, tá bonitinha Até porque demais. não daria pra ficar de saia nesse arco, porque ela Nossa. sobe as escotilhas, ela pula os penhascos, aí não dá. Ela Mas tá anda muito ali bonitinha. no negocinho, né? No hovercraft? Na ventilação. Sim, nos dutos. Nos dutos, né? E eu gostei muito da roupa dela, mas não só isso. A atitude dela tá incrível. Ela dá uns pau nos caras. Dá a entender, assim, teve algum final de semana que eles estavam de bobeira que o doutor fez um intensivão de karatê venusiano com ela. Com certeza, porque ela tá muito ela dá uns action high, girl, ela dá uns né? high. A gente vê tanto ela dando uns high quanto o mestre, né? Só que o do mestre vai com verdade, raiva, né? o Ele mestre faz também. O do mestre não é bem. Veja, eu, com todo o meu olhar técnico de artes marciais, de muitos anos vendo Tokusatsu, eu vejo que o quê? O mestre não tem tanta técnica, o dele é um golpe com raiva. O dele sai de dentro, assim, você vê que não é bem um golpe, é quase que um murro só. Ele não é muito pensado, né? É só pra machucar, não é pra imobilizar. Entendi, Porque o doutor não faz pra machucar, ele faz pra imobilizar o adversário. O mestre faz pra sacanear, pra deixar roxo. É o oposto, né? E a Jo, ela tá super bem. Nossa, ela tá dando uns pau nos caras lá, né? E tudo mais. E aí eles começam a investigar e tem o tal do forte. E nesse forte, a gente já viu algumas cenas ali atrás que tá rolando uma coisa esquisita. Porque tem dois caras ali, que é o Rickman e o outro cara. Sim. Que eles ficam ali, né, papeando, jogando, eles estão trabalhando e tal. E começa a rolar uns ataques desse bicho que a gente não vê direito, que a gente só vê a sombra. Que a gente não sabe se é um, se é vários. Na verdade, não é a sombra, a gente vê sempre a mão. É sempre a mão e um barulho. Entendeu? E aí, nesse momento, um deles é atacado, né? E o doutor chega lá na sequência, e aí o outro cara tá super assustado, e aí o doutor já fica, mano, o que tá acontecendo? Ele já tá super ligado ali. Esse cara que sobrou, ele tá ferido.
Sim. O doutor faz às vezes Tem um que morre. de médico ou enfermeiro ali, né? Ele faz É. uns primeiros socorros nele e tudo mais. Nessa hora o outro já morreu. Tem um que, quando Ele eles chegam, foi na verdade, um atacado deles já já. tá morto Já e o foi outro, atacado. ele vai ficar meio incapacitado ali ao decorrer do Isso. arco. E aí o que acontece, né? Eles acabam ficando presos nesse forte. E a Joe fica desesperada, tipo, pô, a gente não. Porque o barco saiu e eles não vão conseguir voltar. E aí a Joe, como a gente vai voltar? A gente tá preso aqui, não sei o que. E o doutor, não, fica tranquilo. Vou achar um radinho pra gente conseguir vai comunicação com a base. Bater um fio pra base, né? E é muito legal, né? Porque. Bater um fio bater um fio. Bater um fio é E aí o lance é que os Sea Devils, eles já quebraram o comunicador. E aí ele pergunta pro cara se ele tem um rádio transistor. E aí ele explica o processo, né? Não, porque com o rádio eu posso reverter e não sei o quê. Aí ele se torna um comunicador, o que recebe acaba enviando também. Ele descreve de fato científica. o processo técnico da coisa, né? E realmente ele consegue falar com a base justamente com aqueles dois personagens que vão acabar ajudando. E isso é uma coisa que também é muito interessante, você vê que tem um plano ali rolando que a gente ainda vai começar a descobrir qual é os pormenores desse plano. Isso. Porque eles estão isolando as pessoas nessa, tipo, os Sea Devils, eles estão cortando comunicações, eles estão... Não só o Sea Devil, né? O Mestre, todas as frentes malignas desse arco estão fazendo isso, estão deixando... Trabalhando em conjunto. Tanto a galera ali da Marinha, quanto o pessoal do Doutor, eles estão ficando sem se comunicar. Tanto que em vários pontos, a gente vê que a Joe tá num lugar, o Doutor tá no outro, às vezes preso. Sim, aí tem esse horas cara, que eles se o separam. Hart tá em um outro canto, depois vai chegar os agentes que vão atrapalhar, né? Porque tem o cara que Aquele secretário o secretário lá, né? do... Que quer explodir tudo. Que é o cara que... Ele sempre fica dando carteirada. Eu sou secretário de não sei o quê. O secretário chega pra atrapalhar... E a grande estratégia do secretário é só explodir tudo. Porque sempre. Político faz isso. Só quer explodir e acabou. É isso. A gente tem também o cara ali, o chefão da prisão, que tá mancomunado com o Mestre, que também atrapalha bastante. Porque por muito tempo o doutor não sabe que ele tá junto com o Mestre. Não, ele não faz ideia, né? Então, assim, ele é o cara que deixa o Mestre sair. Nesse momento que o Mestre sai, a Joe vê ele de longe. O doutor volta na prisão pra falar assim, e aí? Quando ele volta, o Mestre fica feliz, né? Feliz mais ou menos, porque qual o lance? Nesse meio tempo em que o doutor não tava na prisão, o Mestre já deu cabo de um dos guardas. Claro. Aí pegou o revólver dele e a faca. Isso. E aí quando o doutor volta, ele fala assim, e aí, meu amigo, você andou passeando aí lá fora? Não, Foi dar rolezinho? Eu não dei rolezinho, não, eu tô aqui preso, eu tô aqui em cárcere, como é que eu posso sair? Eu não posso sair daqui. Aí ele fala, não, mas a Joe te viu, não mente pra mim. Aí ele fala, você descobriu. Aí ele já tira o jornal e tem a arma. E é maneiro porque nessa hora tem a melhor cena. Sério, eu acho essa cena muito boa. Que o Mestre ele puxa a arma assim, né? Aí, doutor, tá aqui a arma. Aí o doutor, passar bem. Passar bem, fecha a porta. Opa, e tchau, né? Aí quando o Mestre já sai com a arma em punho e o doutor tá tipo no cantinho e aqui tal. Aí já começa os Aikido venusiano. Começa a luta de esgrima. Sim, exato. E karatê, nesse karatê venusiano. Karatê, desculpe. Não é Aikido. Desculpe. Não confunda as artes marciais de Vênus. Não sou tão versada, né, nas artes marciais de Vênus. Mas é muito legal essa luta de espadas entre eles. Eu acho fenomenal, né? Esgrima, né? Sim. É muito bacana. Eu não sei se é um esgrima ou se aquilo são sabres, né? Porque, tipo, eu vejo aí também... Não, mas a técnica tem a ver com a esgrima, sim. Mas aqui né? ela tem a esgrima ela tem só aquela pontinha, né? Mas é muito gostoso. Sim, eles estão brigando de espada. É uma cena, pra mim, inesquecível, sim, né? Não, e marcante, essa memorável. cena deles lutando de espada, ela ficou muito marcada mesmo. Você vê que sempre é referenciado. É muito em legal. Algum ponto, sempre aparece nessas collabs que a própria BBC faz. Sim, eles incluem essa legal. cena. É muito legal. E é uma cena legal. longa até. Sim. Porque você vê que eles saem do quarto, eles voltam. Aí é muito bacana que tem uma hora que eles voltam e o doutor desarma o Mestre. E aí ele tá, tipo, o Mestre em tese perdeu, né? Porque ele tá com o sabre do doutor tá no pescoço dele. O doutor devolve o sabre pra ele, tipo, fala numa pegada meio assim, não é justo lutar com um oponente que não tá à altura. E aí, enfim, o Mestre vai pra cima dele, tenta matar ele, aí o doutor dá um chutão, ele cai. E é muito legal que isso não é dublê, não. Isso é tudo Delgado e tudo Pertwee. eles. É maravilhoso. Inclusive, várias cenas aí praticamente não teve dublê, tá, gente? Inclusive, rolou até um machucado. Rolou vários machucados. Na verdade, a Kate Manning, ela se machuca muito. Tadinha. Sempre tem o tornozelo que Quase todo arco, ela se machuca de alguma forma, seja de forma pequena, seja muito.
Tipo, ela já torceu o tornocelo várias vezes. Nesse arco, ela machucou a mão quando ela tá descendo a cordinha ali na praia, né? Da ribanceira. Então, quer dizer, a pobre sofreu um pouco, né, tadinha? Mas a gente sabe, naquela vez que o McCoy esteve aqui, lembra no Brasil, que a gente entrevistou ele? Nossa, ele falou, não, gravar a série clássica... Esse causo foi foda. Ele fala assim, gravar a série clássica era pauleira, porque... Muitas das vezes, primeiro, a gente não podia regravar as coisas, então tinha que ser de uma vez. Nem sempre tinha dublê, na maioria das vezes não tinha. E tinha muita coisa com pirotecnia. Então, às vezes, você tava ali, explodia um troço do seu lado e quase pegava fogo em você. E acontece. Você tinha que se jogar do lugar alto e só torcer pro colchão te segurar. Isso. Ele fala que teve uma vez que ele quase explodiu, né? Sim, E eu não duvido que a Kate Manning tenha quase explodido também. Com certeza, gente. Não, ainda mais na era do Pertwee, que é cheio de explosão, de... Nossa, sim. De coisas assim. Pirotecnia, de porque tem tiroteio e tal. Né? Então, mano, que medo, né? Tem que dar o sangue, pô. Enfim. E aí, aos poucos, o doutor vai se ligando quem são esses seres répteis. Aliás, o termo demônio marinho, né? Ou demônios do mar, enfim. São dados por um desses dois caras. Aquele que você falou que um tá morto, o outro fica variado. Isso. Quando o doutor chega, aparece, né? É a hora que começa a revelar o Sea Devil mesmo. E ele fala, meu Deus, os demônios marinhos! E sai correndo. Os demônios marinhos. Que é bem termo de, tipo, marinheiro, que fala, cuidado com o demônio marinho, o Kraken, a sereia, sempre um negócio sereia, assim. Exatamente, né? E aí, o doutor, eventualmente, ele vai conversar com o mestre sobre isso, né? E o mestre fala, bom, eu tenho uns amigos répteis aqui, e a gente tá trabalhando em algumas coisas juntos, e não sei o que, e não sei o que lá. E aí o doutor fala, mas peraí, qual que é o plano, né? E o mestre fala, primeiro, a Terra é deles. Vocês chegaram depois. Vocês, né? Os humanos chegaram depois. A sua patotinha chegou depois. Esse pessoalzinho que você gosta, que você é amiguinho deles, eles vieram depois. Seus amados humanos, né? Então assim... Eu só tô juntando o útil ao agradável, porque o que eles querem? Isso. Eles querem vingança com os humanos, que isolaram, que forçaram eles a ficar debaixo d'água o tempo todo e tomaram a Terra pra eles. Eu tô só ajudando. Eles vão conquistar a Terra de novo que e eu me deles divirto. Por direito, né? Quer dizer, ele tá errado? Não tá errado. Porque a Terra é de fato dos Silurianos e dos Sea Devils por direito, né? Só que não deixam de ser Silurianos, né? E aí, tipo, pro mestre, é win-win pra ele. Sim. Porque os Sea Devils ficam com a Terra, ele destrói a humanidade, deixando assim o doutor... Se diverte pra lascar. Porque o doutor até fala, mas, cara, o que você ganha com isso, né? Qual é a mais-valia disso, querido? E aí ele fala, só pra te deixar puto. Essencialmente é isso, né? Se isso acontecer, eu já ganhei. Sim. Eu já tô de boa. Eu não preciso de mais nada, sabe? Então, cara, é muito bom. A motivação do mestre é sempre tacar fogo no parquinho. É só isso. A real que não é... Ele quer tacar fogo no parquinho, mas porque ele quer ver o doutor tentando apagar, né? Exatamente. A diversão dele é essa, né? Quando você não tem nada a fazer da vida, é isso, não, né, rola gente? o lance da vingança, né? O doutor até fala uma hora lá pro final que eles estão presos e aí tudo vai explodir. Ele fala, beleza, aproveita sua vingança aí, né? Exatamente. Tem a vingança, porque os humanos já também encheram o saco do mestre, né? Sim. Mas a motivação é mais, pra ter o que fazer com o doutor. Sim. Porque ele sabe que ele só vai encontrar com esse amigo dele quando ele querer tacar fogo em tudo. E também pra azucrinar a vida do cara. Exatamente. Essa é a motivação mesmo. E nessa hora, na verdade, o doutor tá preso ali, né? Eles acabam prendendo o doutor. Porque... Ele tá com a algema e não sei o que, né? Eventualmente a máscara do cara lá da prisão cai também, e aí fica claro que ele tá junto do mestre. Sim. Só que não se sabe por quê. Não sabe se é controle mental. Essa é uma questão que, inclusive, vai sendo colocada no episódio do tipo, como o mestre convenceu esse cara a ficar do lado dele, isso é muito interessante, né? Porque a gente vai ver lá... Isso não é respondido, assim, claramente. Porque ele pergunta, como é que o cara ali, ele tava junto do mestre? O que aconteceu? Mas será que ele hipnotizou? O doutor fala, não sei. Que ele mais... Qual é o lance que definia esse cara? Ele fala, ele era muito patriota. Aí ele fala, então é isso. O mestre usou disso pra persuadir ele. Então, a minha análise da coisa... Foi uma persuasão sem poderes. Exato. Eu acho que, até pelo jeito que a gente via eles dois interagindo, assim, não parecia que ele tava, tipo... dominado. Porque ele não tava robótico, tipo aqueles caras que ficam, eu obey the master, tipo, fica sem falar nada. Isso ele mesmo. argumentava com o mestre, ele errava algumas coisas e o mestre ficava, porra, cara, já falei pra você não fazer isso. Então, era um troço ali de comum acordo. Eles eram parceiros. Exato. Pra todos os fins, esse cara era o companion do mestre. Ele tava sendo companion de do mestre. ocasião ali, né? Não, hora. De ocasião naquela, porque a gente também não sabe há quanto tempo ele tava ali preso, né? Então, esse cara se tornou o brigadeiro do mestre. A Joe do mestre. O brigadeiro do mestre. É isso mesmo. Tanto que tem uma hora que é muito interessante que ele pede assim,
tem como quebrar um galho? Bota uma televisão nova aqui pra mim. Que É. eu tô a fim de assistir um negócio. O cara, não, beleza, vou mandar subir. Aí É quando uma ele coisa volta... de broderagem, né? De companheirismo mesmo. E aí você vê que o cara manda botar a TV e quando ele volta, o mestre tá, tipo, empolgadaço vendo o desenho de criança. Sim, Aí ele falou, você sabe ele que você assistiu uma sériezinha infantil mesmo. Ele, muito você tá engraçado. vendo isso? Ele, não, é muito interessante. E assim, o mestre não tá ironizando a coisa. Ele tá, não, é super interessante esse programa. Ele fala, você sabe que é pra criança, né? Ele fala, Aí o esses mestre, seres parecem alienígenas, é interessante isso. Ele tá falando com uma seriedade que você fala, é muito engraçado, porque em nenhum momento... Ele fica cantarolando o tema do desenho, cara. tipo, em nenhum momento ele se preocupou com o fato de que é infantil. Tipo, Não, ele tá curtindo. Ele tá achando o Isso é o máximo quão louco ele é. de verdade, assim, né? É que quando a gente fala assim, porque o desenho, quer dizer que quem adulto gosta de desenho é maluco. Desenho não, é tipo uma um programa sériezinha, infantil. um programa. É que o lance é o seguinte, não é como se o mestre estivesse vendo, sei lá, deixa eu pensar numa coisa um que é tanto pra... Gloob, né? Bom, assim, não é como se o mestre estivesse vendo, por exemplo, um Steve Universo, que é tanto pra criança quanto pra adulto. Não, é pra criança não, mesmo. É como se ele estivesse vendo Pocoyo, saca? Isso, Pocoyo. E curtindo e super analisando Pocoyo. Peppa Tipo, cara, Pig. nossa, a Peppa Pig realmente tem um subtexto, ele tá... saca? É, bem por aí mesmo, né? E nesse momento que o Doutor tá preso é muito legal, porque quem vem ao resgate é justamente menina Joe Grant. Numa cena que lembra muito Partners in Crime, né, cara? Pois é, Nesse caso é o gente. Partners in Justice. Exatamente. Que eles são do lado da Uni. Porque ele tá ali preso, né? E ela ela tá vendo ele pela janelinha e ela começa a fazer uma caralhada de gestos. Ela aponta, ela faz o blue. E ele entende. É maravilhoso. Só que é muito bom, eu tava revendo essa cena eu tava salvando as imagens, né? E aí tem... Se você tirar o áudio, você consegue entender o que ela tá falando. Ah, é? Que ela fala assim, vou soltar você, vou dar a volta, em 5 minutos ela aponta pro relógio, tipo, pro pulso, né? Faz 5 e aponta pro lado. Aí o doutor fala, beleza. Ele sacou, né? E aí ele chama o guarda, né? Tipo, guarda! Escola do... Guarda! Dona tava fazendo escola de Joe Grant, né? Exatamente. Não é à toa que são companions ótimas. E é esse tipo de cena que eu gosto muito, porque enriquece demais a relação entre doutor e companion, né? Você vê o quanto o terceiro e a Joe são, assim, muito Eles funcionam muito bem. Assim, pra mim, uma das isso é melhores opinião pessoal. duplas, né? É uma das melhores duplas ao longo da série de TV. Ao longo da série, Eu boto de TV, né? Porque a gente sabe que a gente vai ter outras inúmeras duplas do universo expandido, né? Mas eu tô falando de companions de TV. Mas eu digo de forma geral. De forma geral também eu em colocaria. todo o cânone, entendeu? Mas digo, pro terceiro doutor, não que eu não gosto da Liz e longe de mim não gostar da Sarah Jane, mas a Joe é a melhor com o terceiro doutor. Porque eles ornam muito bem. E é muito legal bem. que os escritores, né, os roteiristas, enfim, eles dão tempo nos episódios de cada arco de ter momentos de besteira entre eles. Eu digo assim, por exemplo, não é só ela sendo a companion que vai lá, pega aquilo pra mim, corre, faz não sei o quê. Não, é assim, ele tá na história e aí, por acaso, tipo, a Joe tá querendo comer, a secretária ali do Hart leva o negócio pra ela. Aí o doutor fala, Joe, nesses pequenos você tá momentos. Você acha que isso aqui é piquenique? Calma aí, doutor, que isso? Não, nada de comida. E aí ele começa a comer. Desgurpe. Ele começa a comer, oferece pro Hart, oferece pra secretária e devolve o prato vazio pra ela, tipo... Não tem, se você parar pra pensar... Ela faz uma carinha muito boa. Isso não tem peso tipo, isso contribui pra caramba pra história, faz com que, na verdade, isso é um plano pra derrotar esse Devils. Não, é tipo, é interação de personagem, é pra mostrar como eles são tão colados, eles são tão íntimos, que ele consegue dar essa trollada nela e tudo bem, entendeu? E é uma coisa muito orgânica, né? Uma interação tão orgânica. Que parece que são os atores brincando, quase. Sim. E de fato, né? A Kate Manning tem um carinho enorme por John Pertwee. E ela vive tweetando isso, né? E é muito legal, porque na vida real, gente... Por mais que você trabalhe com uma pessoa, vai ter momentos de descontração. Esse foi um momento de descontração entre eles ali. No meio da missão. Sim, eles estão no meio de uma treta maligna, mas tem um momento que o doutor fala, tô com fome, quero comer algum negócio. Dá pra cá, né? Inclusive tem várias comidas nesse episódio, né? O secretário também o doutor pede um café da manhã em inglês, né? A gente vai fazendo várias anotações. Não, traz isso, traz geleia de não sei o quê. Inclusive, se puder uma geleinha, que eu gosto de uma geleia. Marmelade, né? Eu gosto de uma geleia. Mas isso é interessante. A gente chegou a ter essa discussão enquanto a gente assistiu o arco, né? Que a gente falou assim, cara, porque nesse arco o terceiro doutor come muito, tem várias cenas dele comendo. E a gente falou, cara, esse é um doutor que come a beça. Tá fominha, né, mano? E Nick, que eu falei, mas faz sentido. Mas isso não tá completamente fora, porque pensa, todos os outros doutores fazem o quê? Correm pra lascar. Tirando o doutor da guerra que, né, ele cai no pau mesmo, atira, faz um monte de coisa. Mas, no geral, os doutores correm. Sim. E pensam muito bem.
E aí, beleza. Quando você corre, você gasta um tanto de energia, então você precisa comer. Claro. Por que o terceiro doutor come mais? Porque além de correr e usar a mente, ele ainda luta. Então isso queima, ele precisa do carboidrato, pô. Precisa. Ele precisa das energias dele. Precisa, com Senão, como é que o cara vai dar Aikido venusiano, karatê? Não tem como. É verdade, mas sabe uma coisa que eu tô pensando? Eu nunca vi o doutor beber água. Ele corre, Água? né? Ah, é verdade, né? Ele corre muito. Gozado, porque a gente já viu esse doutor em específico beber vinho. Sim. Ele sempre tá bebendo também. É verdade. Mas realmente água a gente nunca viu, doutor. Se hidrate, doutor. Se hidrata, doutor. Será que tá tudo bem? Será que são os dois corações que fazem com que tudo Não, bem? mas aí ele faria. Ele tem que beber Gastaria mais água. mais, né? Não, na real, agora fazendo um parênteses aqui total no episódio, o metabolismo do doutor deve ser uma loucura, porque pensa, ele bombeia 2 vezes mais sangue. Aliás, ele bombeia sangue 2 vezes mais rápido. Tanto que a gente sabe que o doutor tem pressão alta. Sim. Porque ele tem 2 corações e tal. É diferente, né? A então, fisiologia. Em tese, ele precisa consumir muito mais do que a gente. Ele deveria beber mais água. Veja, calma aí. Vamos fazer um parênteses em tese, vamos fazer um parênteses aqui dentro do parênteses. Você que tá ouvindo a gente é médico, ou nutricionista, é verdade. ou biólogo, que seja. Ou quaisquer áreas relacionadas. Já recebemos e-mails de galera dessas áreas, inclusive ao longo do da BRCast. Amamos receber por favor, esses e-mails. mandem pra gente, pode ser no Twitter, pode ser por e-mail, você tá falando besteira, mas em tese ele não deveria comer mais pelo fato de ele ter 2 corações? Acho que sim, né? E principalmente beber água. Ah, não, tá bom. Beba A Thaís água. tá preocupada com Eu a tô água, sim, tem que preocupada beber com a líquido, tem que lavar as mãos, claro. desidratação do menino doutor, tadinho, né? Aqui é menino mesmo, menino. Tá jovem ainda, pô. né? Enfim, né? A gente se perde nesses parênteses, mas é muito legal essa cena. Tipo, é muito gostoso ver essas interações, né? Entre o doutor e a Joe, né? E aí, beleza, ela consegue sim libertar o doutor ali, que ele tá preso na cela e não sei quem, não sei o que lá. E aí, no que eles estão fugindo, o mestre vai atrás deles com aquele gadget que fica... É uma mini anteninha, assim. Que solta o barulho. Um mini satélitezinho que vai girando, assim. Pi, pi. Aliás, os barulhos desse episódio, né, gente? Eles dão uma dor de cabeça mesmo. Dá uma dorzinha de cabeça. É quase um Zarb, né? Mas, enfim. Não é pra tanto. Mas o Zarb é o pior de todos, mas tem os barulhos estridentes. Sempre que tem o Sidevos, tem esse barulho. Porque dá a entender que é o jeito deles se comunicarem no começo, depois eles falam. Mas eles sempre que eles estão presentes tem o barulho, a máquina do mestre faz o barulho também. E essa máquina, ele tá correndo ali atrás do doutor e da Joe, a maquininha girando, o capitão junto ali com ele sempre, e aí eles vão descer essa tal da ribanceira, que a gente falou que a Kate Manning se feriu nessa cena. Eu gosto dessa palavra, ribanceira. A ribanceira que dá ali na praia, e no que eles chegam na praia... É um campo minado, não é uma praia não, é uma praia minada. Tá assim, é minefield, aí você fala... E ao mesmo tempo, não apenas as minas são o problema, não obstante, temos também quem sai da água. Em sua magnitude maravilhosa. Vem lá, os carinha lá, os Sidevos. Todos eles esbanjando aquele corpo maravilhoso com as roupinhas. A roupinha de vara de pescar, de rede de pescar. Isso é o cliffhanger do episódio 3, ele mas, saindo cara, da água. Mas vamos lá, a gente tá falando de um jeito mais leve, mas legal. Pensa, tipo, cara, porque tá num lugar, tipo, um campo minado, e do nada começa a sair um monte de reptiliano da água, tipo... Isso é uma parada também. Os Sidevos, eles são meio assustadores, cara. Porque eles têm aquela cara de tartaruga. É mó estranho. Então, apesar deles serem um pouco assustadores, eu achei eles simpáticos. Não, eles são simpáticos, tipo os Silurians. São né? simpáticos. A maioria dos monstros de Doctor Who, eles são assustadores num nível mais simpáticos em outro. Tipo, tem uns que são uma bosta. Tipo, por exemplo, o Tim Shaw, o design dele é horrível. Mas por quê? Porque ele é só assustador e meio grotesco. Nesse caso, eles são aquele... É um monstro que é pra dar medinho. Mas até que ele é simpático. Né? Na hora que você conversa, você vê que a pessoa não é tão ruim assim, né? E isso acontece muito nesse arco também, né? É não julgar pelas aparências, Exato, né? Essa é a lição. Mas é bem isso mesmo, porque assim, ao decorrer do arco, a gente vai ver várias idas e vindas, né? De novo, são 6 episódios. Então, vai ter hora que o mestre vai usar a máquina, aí o doutor vai desarmar, aí ele tá ali no campo... ele usa a screwdriver. Sim, é isso que eu ia falar. Ele tá no campo minado, aí ele estoura as minas com a chave de fenda. Ele não só detecta elas ali... Sim, quando detona elas. Achei e ele maravilhoso. detona de um jeito que não é pra matar os demônios marinhos. Não, né? é pra dar só um pra susto. afastar. É pra dar susto. Só pra dar susto, só pra eles darem aquele pulinho. E aí você vê que em dado ponto, o doutor ele vai ter que ir ali no leito do mar, né? No seabed, né? No seabed. Ele fala, não, eu vou descer, porque... Não tá dando. Esses caras estão invadindo aqui, tá morrendo gente pra caramba, eles têm essa arma que a gente não sabe o que é direito. Eu vou lá embaixo conversar com eles. Eu tenho que resolver essa questão tete a tete. Não cara tem... a cara. Que tete a tete que eu descobri que é uma coisa em francês, né? Tete a tete. Tete é cabeça. Cabeça a cabeça. Isso, né? ali, cara a cara, né?
Então eu vou descer, me coloca nessa, sei lá qual é esse negócio, batiscuna, não sei qual, sei lá. O nome técnico. Esse negócio aí de mergulho, essa cápsula. É uma cápsula, eu vou lá embaixo e eu vou falar com eles. Aí você vê que tem o Pertwee entrando ali naquele negócio que é mesmo uma cápsula da Marinha e tal. É, tudo ali que aparece, coisa da Royal Navy, né, da Marinha real, né, da Betinha, é tudo real, né? É Royal e Real. É Royal e Real mesmo, né? Por quê? O Ministério da Defesa do Reino Unido estava envolvido nas gravações, eles ofereceram um monte de coisa, pessoal, equipamento, bababá. É real, é tudo de verdade. Pois é, isso engraçado, né? Isso deixa o episódio crível. Pra caramba. Porque você vê o negócio e fala, cara, tudo isso não pode, essa porra não pode ser prop. Isso tá muito bem feito. Não, e não é prop, não claro, é prop. Óbvio que tem alguns props no arco, óbvio, mas... O submarino é um prop. O que não é no submarino... A BBC não botou uma câmera própria pra aguentar a pressão ali do mar. Você acredita? Pra gravar um submarino? Eu não acredito nisso. Eles estão muito querendo não gastar, Inclusive esse arco... Lembra que a gente falou no Curse of Peladon? Tem 2 salinhas só, o arco tudo é isso? Nesse tem cenário pra cacete, e por isso o Curse of Peladon é tão seco. Sim, a gente falou no podcast aí da semana passada, da maldição do Peladão, né, que o fato dos cenários ali estarem tão bosta, pra falar de outra palavra, é porque este arco, né, do Sea Devils, ele tinha tomado um orçamento tão grande da produção que o outro arco teve que ser... Tampou de um pra botar no outro. Exatamente. Destampou do outro. E lembrando aí que esse arco foi gravado antes do Curse of Peladon. Sim, né? Foi feito antes e colocar depois. Rolou uma troca, né? Porque como tinha muita cena em água e no mar, e a data de gravação ia bater com o inverno, eles preferiram... Adianta pra não sacanear os atores. Filmar né? um pouco antes. Até porque tem cena na água mesmo. Tem bastante. Né? Tem uma hora que tanto o Terceiro Doutor quanto o Mestre... água... Não, eles vão naquele negócio, jet ski. No mar. Os jet skis são como motos e os banhistas são como pedestres. De onde é isso? Não, acho que em São Paulo não tem isso, né? Não. No Rio tinha... É que a gente não tem mar, sabe? Quando você vai pra região dos lagos... A gente não tem talvez mar aqui. Talvez a galera de Santos e as outras praias aqui de São Paulo... talvez. Devam ter, e dos estados que tem praia também. Mas lá no Rio, sempre que você vai pra região dos lagos, e aí tem aquelas TVs abertas, tipo, afiliada da Globo, da SBT e tal... EPTV Sul de Minas. Só que aí no caso é tipo... não sei nem qual é a TV, a Globo da região dos lagos. EPTV região dos lagos. E não é EPTV, pô, é do Rio. RJTV. RJTV, não sei, enfim. E tem sempre essa propaganda, porque como tem muita coisa de você vai em praia, tem a galera com jet ski. Aí eles sempre botam, os jet skis são como são como as motos, os banhistas são como pedestres. Respeite o banhista, não sei o que. É sério. Que legal! Cara, a vida no mar é muito diferente, né, A vida no mar. Pergunta pro Cidevos, eles moram no mar. Eu, enquanto pessoa da Terra da Garoa, então, veja, acho tudo muito diferente. Você seria um Silurian da Terra, né? No mar. Eu sou o Silurian e você é o Cidevos. Tá vendo? Veja, eu não sou muito praia. Você não é praiano, eu não sou né? muito praiano, apesar de vir do Rio de Janeiro. Eu sou mais praiana que você, né? Mas digamos que eu seria um Cidevos que tava ali na beira da água, não tão dentro. Isso. É isso. E bem protegido do sol. Com muito protetor solar. Com muito protetor solar. Mas enfim. Estamos aqui, mais uma vez, divergindo aí. Não, mas é verdade, porque a gente tá falando tanto de água e tal. Pois é, tem muita coisa na água de verdade. No outono, por isso que foi gravado antes, e aí o lance do orçamento e tal. Você vê que é um arco que, assim... não segurou no orçamento. Sim. Vamos gastar. Quer helicóptero? Toma helicóptero. Quer um barco? Um navio da Marinha? Tome. Você quer uma cápsula que desce no mar? Receba. Toma a cápsula. Vai rolar tudo se vocês quiserem. O que tava acontecendo, né? Barrelets. É porque ganhou, porque a Marinha deu, né? Não. Inclusive tem até um agradecimento no final do episódio, Sim. né? A BBC gostaria de agradecer a Royal Navy, né? É bem legal. É muito tanto legal. o material quanto as pessoas, né? Com certeza. E aí é isso, né, gente? O doutor desce lá e vamos conversar com esses Sea Devils, né? Isso é muito maneiro. Porque Vamos ele fala assim, ideia? eu tenho que encarar eles cara a cara. Ele não fala que ele vai descer pra argumentar. Não, ele só fala que vai descer. E aí quando você chega lá, você pensa, assim... Poderia ser isso, ele poderia chegar e... aqui, não sei o quê. Não, ele chega na miúda, ele chega na humilda. Na humilda. Gente, seguinte, por que eles estão fazendo isso? Porque eles roubaram a terra, nós viemos antes, esses macacos. Aí ele fala, os macacos que vocês deixaram na terra seca, eventualmente eles evoluíram e eles tomaram, esse planeta também é deles agora. Não quer dizer que não tenha que ser de vocês. Mas nós estamos aqui há mais tempo. Sim, mas eles também estão aqui. Por que vocês não tentam
coexistir numa boa. Ó, vou fazer o seguinte, eu vou subir... É o mesmo lance dos Silurianos, tipo, ó, os primatas aí que vocês estão falando, eles evoluíram, vocês ficaram submersos, ficaram em... Como é que chama? Eles estavam em hibernação, em hibernação. Porque tem isso, aí vamos lá. Por que vocês podem estar se perguntando, mas porra, por que então que eles não saíram eles não antes? dominaram, Por que eles não saíram antes de ser humano? Ou sei lá, quando o humano estava na Idade Média, alguma coisa do tipo. Isso. Porque é justamente isso, eles estavam em hibernação. Exato. E aí a hibernação deles acabou, eles acordaram. Na verdade, não todos, né? Um grupo acordou. E eles estavam meio que planificando a Terra dos humanos pra acordar o resto e tomar. Sim, o plano nós temos, ele até fala pro doutor, nós temos células ao redor do mundo inteiro, tem não Cidevil. Tá só aqui no mar britânico, não, tem no Brasil, tem tudo. Vixe, no Brasil deve ter um monte, a gente tem uma costa enorme. No quadrinho do Nono Doutor lá, que ele tá no Brasil, lembra que tem a Yara? Sim. Tem aquele outro bicho, peixe. Exato. Que a gente até falou, é o Cidevil do Rio. Cidevil do Rio, exatamente. Cidevil brasileiro. Que de água doce. Mas não é Cidevil, não é Cidevil. É de outra raça. River Devil. É um River Devil. Não, mas não é. É de água doce, mas é um outro alien. É outro, não é? Que é alien mesmo, porque o Cidevil não é alien. O Isso é importante. É um terráqueo quanto a gente. E os Silurianos também. E o que é engraçado, né, você para pensar, porque, na real, os Cidevils, a Terra é muito mais deles do que nossa, porque não só porque eles são mais tempo, mas porque tem muito mais água no planeta do que terra. Exato. Né? A gente só tá aqui porque, nem sei porque, nem devia estar. Sabe assim, vem meteoro e pros Cidevils voltarem a serem os donos da Terra. Mas aí se veio meteoro, vai zoar os Silurianos também. Será? Não sei, porque estão na Terra. Tá? Dependendo de onde cai o meteoro. É verdade. Quem vai sobrar? É verdade. Eu veria esse episódio, esse arco, esse filme. Enfim. A gente vai entrar em coisas que eu gostaria de ver com os Cidevils e Silurianos mais pra frente. Mas então, e aí o doutor chega lá, tipo, vamos conversar de boinha? Vamos. Aí o mestre o tempo todo, não, faça um acordo porque com o mestre ele. está lá. Não, ele tá ali, ó. Não, é porque isso é uma surpresinha, em cima né? dos Cidevils, assim. O mestre tá tentando, o doutor tá tentando argumentar. E o mestre aparece do nada. O Silurian fala, não, beleza. Aí ele dá a mãozinha pro doutor. Eu adoro essa cena como se fosse apertar a mão, né? É muito legal. Aí o mestre aparece das sombras e fala, não, fecha acordo com ele não. Isso é safado, ele vai te explodir. Porque da última vez, pergunta aí se a galera que ele promoveu paz, ele mesmo não explodiu. Olha, doutor, peraí, não é bem por aí, ele calma. já veio azedar ali o acordo que o doutor lutou pra conseguir fazer, né? E ele fica ali azedando, tipo, não, porque você não pode aceitar, vocês não podem aceitar a ajuda do doutor, vocês não podem fazer um acordo com ele, ele vai impedir que o plano de vocês se manifeste, ele tá do lado dos humanos, bababá, fica essa discussão. Nem que eles estão discutindo e que os Cidevils já fecharam um acordo com o doutor, e aí, vamos fechar? Tá rolando um troço lá na superfície. Que é justamente a hora. Lembra que não é instantâneo que ele vai pra cima, né? Então ele tá lá embaixo ainda, é quando aparece o cara. Nikki. O secretário. Nikki, tudo isso tá acontecendo, que o doutor tá lá, ele nem sabe o que tá acontecendo na superfície. O lance ali junto com o Capitão Hart e a outra menina, aparece esse secretário. Do nada, tipo... Chatão. Do nada, tipo... Do cu, entendeu? O cara aparece do nada, ninguém nunca ouviu falar, e aí ele acha que ele tá botando banca e tá por cima do Hart que tá há mais tempo. Mocinha, você me vê um café da manhã, por favor, inclusive com geleia? Cadê o Hart? Não tá aqui não? Então vou sentar aqui e quer sentar na janela. É isso, a galera que chega agora quer sentar na janela, é esse cara. E aí a menina tá assim, tá, beleza, eu vou chamar as pessoas do serviço, tipo, ele tá achando que ela... Que tem que ela é a moça do chá, né? E ela não, ela é uma oficial, sabe? Ela não é qualquer assistente, ela trabalha ali. Ela tem patente, entendeu? E o cara é folgado pra caralho. Aí ele fala, o que tá rolando aqui? Vamos explodir tudo. Enquanto o doutor está negociando diplomaticamente, o cara já decidiu que vai atacar. Tudo. Já decidiu que vai atacar e ataca. E aí, esse é o motivo pro mestre falar, lá, tá vendo? Era mentira, ele é traíra, que não sei o que lá. Tá vendo como ele enganou vocês, que não sei o que lá. Seguinte, vamos enganar eles. Vamos fingir que o ataque deles deu certo. Vamos provar pra eles que... nessa hora o doutor... Vamos virar o jogo, porque, né? Qual o lance? Explodiu tudo, o doutor fala, não, calma, não acabou o nosso acordo. Eu vou subir, eu vou ver o que tá acontecendo. Vamos negociar. Não vai acontecer de novo. E o Cidevil até fala, isso não pode acontecer de novo. Só que aí quando o mestre tá lá pra fazer língua de cobra. Super! E ele fala, não, deixa eles bombardear. Não, mas a gente ainda pode pegar o submarino, a gente ainda pode matar os caras. Não, deixa eles terem a falsa impressão de vitória. E aí a gente
dar uma puxada de tapete. Isso. Porque tem isso também, né? Por exemplo, nesse lance do submarino vai ter um lance que tem um Sea Devil lá dentro já. Sim, eles atacam o submarino que tá dos fazendo humanos. o submarino, a galera do submarino meio de refém. Sim. E um dos caras, vai ter uma hora que os caras conseguem sobrepujar esse Sea Devil que tá lá dentro. Conseguem, né, e tudo mais. Então, assim, tem todas essas frentes acontecendo, tem o submarino sendo atacado, tem o secretário que tá agindo de uma forma completamente independente, inclusive das pessoas da Marinha, que não queriam que isso acontecesse. Tem o mestre fazendo a língua de cobra, tem o doutor tentando negociar, entendeu? Então, é tudo muito complicado. Aí, quando a gente vai arrumando aí pro último episódio, de novo, doutor e mestre são obrigados a trabalharem juntos. Mais ou menos, né? O mestre faz uma parada e força o doutor a trabalhar. Ele força o doutor a trabalhar pra ele. Ele deixa o doutor ali na ameaça de ou você me ajuda ou tudo vai pro caralho. Ele fala, vai, me ajuda aí. Tá vendo porque eu falo que, no fundo, o mestre só quer ficar com o doutor se divertindo? Ele só quer um amigo, né, dele ali. E ele fala pro doutor construir esse gadget, essa máquina, né? Ajudar ele a construir, na verdade. Né? Ajudar a construir essa máquina. E o doutor tá lá, mexendo, fuçando, tá fazendo, não sei o que lá. Mas ele já tá fazendo a má intenção também, porque ele faz um negócio zoado pra atrapalhar o mestre. Exato, porque é claro que ele não ia deixar barato, né? Sim. É claro que ele ia botar um tchutchu ali. Porque o lance é que, como o mestre fez a cabeça aí pra eles esperarem os humanos baixarem a guarda e tal, os Sea Devils estão subindo de novo. Sim. E tá rolando uma guerra ali. Não, eles invadiram já e o tal do secretário, eles já invadiram o forte e tal. Já. E o secretário, ele tá numa de, não, vamos nucar todo mundo. Vamos acionar as ogivas nucleares. E aí a Jo faz uma cara de assustada, tipo, o quê? E aí, quando ela volta pra falar lá com o pessoal que agora são os nossos aliados, né? Eles falam, não, a gente tem que dar um jeito de resolver essa questão. É nessa hora que ela sobe no duto de ventilação, que ela acaba saindo ali da sala e tudo mais. Ela consegue conversar com o doutor no momento que ele tá fazendo esse gadget aí pro mestre, Vale né? também ressaltar que nessa altura do campeonato o mestre já matou o cara da prisão lá, o chefão, não, porque faz tempo, você não é mais importante, você não serve de nada pra mim mais. Não, morreu. isso já faz muito tempo, tipo, a pessoa se torna inútil pro mestre, é isso. Já, good game, assim, já era mesmo, né? Nós temos aí várias cenas com aquele veículo anfíbio maravilhoso. Sim, é o hovercraft. Gosto muito das cenas que tem o hovercraft ali, né? E tudo mais. Tanto o hovercraft quanto o jet skis, né, que a gente tava falando. Que vai ter uma... Isso é muito maneiro. Como esse episódio ele é todo aquático, ele é todo aquático. A gente tem ao invés de ser uma perseguição de carro, que é o que a gente teria normalmente... Que seria a gente tem bem a carinha do Pertwee, né? Sim. A gente tem a perseguição de jet ski do mestre com ele. E é muito maneiro que não são dublês. São eles mesmo no jet ski e quando eles saem, eles estão ensopados, cara. Sim, são eles, são os atores, gente. É o John Pertwee e é o Roger Delgado. Tipo, de verdade. E assim, o Delgado... Rola nas línguas aí que ele tinha medo de mar, Tinha medo de água e... Medo do mar, né? Medo do mar, né? I can relate. Eu entendo ele, porque eu também tenho um pouco de medo de mar, Segundo minha água. mãe, mar não tem cabelo. Então tem que ter muito respeito, porque você não pode segurar em nada. Olha, uma boa comparação. É bem isso você mesmo. tem que respeitar o mar. Tem que respeitar o mar, tem que ter medo do mar, né? E é legal essa perseguição deles ali e tudo mais. Tem uma hora que eles ficam presos naquele local e eles são obrigados a colaborar, né? Porque qual é a parada? Eles fazem o apetrecho, o doutor usou o apetrecho, e isso incomoda os Sea Devils, porque é um barulho desgraçado. E eles falam, ó, o que tá acontecendo? Liguei errado aqui, desculpa, dá uma de sonsa. Sem querer. Aí eles falam, não, beleza, vamos lá pra baixo, vamos voltar lá pro como chama? O chão do mar. O chão do mar. O leito do mar. O leito do mar. Vamos botar as coisas lá e é isso. Tipo, vocês vão com a gente pra acionar. E aí quando eles descem, o doutor, o negócio não vai funcionar. Não tá funcionando, porque ele inverteu a polaridade. Isso. E os Sea Devils passam a perna em todo mundo, porque o mestre tá achando que tá abalando ali, né? Não, agora vai, mata ele não é mais importante. Aí o Sea Devils, não, pode jogar na cadeia. Isso mesmo, jogar na cadeia. Os dois. Você vai também. Eu ajudei. O que vocês estão falando? Vocês são loucos. Vocês estão me traindo. Querem me derrubar aqui. Depois de tudo que eu fiz por vocês, não sei o quê. E aí, no fim, o Sea Devils E aí eles são obrigados a colaborar mesmo. Porque aí eles estão conversando ali, né? E aí o mestre fala, bom, beleza, vai explodir. Não, ele fala assim, e aí, agora eles vão usar esse negócio, vão vencer. Eu tô falando, não, eu reverti a polaridade, então essa merda vai... Do fluxo de nêutron. E essa merda vai explodir com a gente aqui. Se diverte aí com a sua vingança.
Ele, não, vamos fugir. Eles dão um jeito de fugir, né? Eles dão um jeito de fugir, senão eles iam explodir junto. Até porque se eles não explodissem, o secretário-geral ali ia nucar tudo também, né? Não, lógico. E é isso, tipo, o doutor e o mestre fogem e deixa tudo pra explodir e é isso. Explode o leito do mar ali com os Sea Devils. Fazer o quê, né? Essa é uma resolução oposta ao arco dos Silurianos. Que é justamente o que o doutor criticou, né? Sim, mas é porque nesse caso, tipo, não tinha como. Não dava mais. Não dava mais. Por que não dava mais? Isso é muito legal de deixar claro. Não por falta do doutor tentar, porque o lance é que toda vez que o doutor tentava, e também não era culpa dos Sea Devils. Não, de Toda vez que o jeito doutor nenhum. tentava, De jeito nenhum. esse secretário-geral atrapalhava. Sim. E aí chegou uma hora que as negociações, e aí quem estuda política sabe que existe tem um tanto, é tipo um tecido, então tanto você estica sem zoar a parada ali, a perfeição da coisa. Uhum. Então assim, já tava o atrito era tão grande ali que não tinha como resolução, voltar atrás. Né? Exatamente. Não tinha como fazer. Nenhum dos dois povos estava disposto a dividir a terra Sim. com o outro. E aí, óbvio que pra ele se salvar, infelizmente acabou tendo que detonar ali onde estavam os Sea Devils. E no final, né, ele é resgatado junto com o mestre ali. Isso. Pela galera da Marinha, que é o pessoal do Hart, inclusive. Sim. E aí, quando eles estão saindo ali daquele veículo anfíbio, né, do hovercraft, o mestre, ele já... Que isso é muito engraçado, porque eles sobem naquela roupa que parece um peixe. Isso. E aí eles são ajudados a subir ali no barco e tal. Quando Essa eles roupa saem... horrenda. Quando eles saem, o mestre tá todo... Ai, meu Deus, eu vou desmaiar aqui, cara. Bota sal na minha língua. E blum, caiu, ele desmaia. Isso. E aí, quando eles chegam na Terra, o doutor fala, cadê o mestre? Ele fala, como ele deu aquela desmaiada, ele tá lá, tá sendo medicado ali dentro do hovercraft aí. Medicado? Mas não tinha médico. Ele falou, médico? Que médico? Doctor, walk doctor. Só que aí sai o mestre na maca, né? Aí ele fala, peraí, mas não tinha médico nenhum. Aí quando eles tiram o mestre deitado ali, você vê que é uma máscara, eles tiram e é justamente um cara random. Falando, e o mestre, I must obey, né? E o mestre tá ali, vai embora, dá tchauzinho e vaza. E acaba. Como sempre, ele conseguiu escapar. Do jeitão dele. Despista no último segundo, rouba um veículo e vaza. É o que ele faz de melhor e é o que o público está esperando que ele faça mesmo. Não, ele termina num zoomzão na cara do doutor, escape. né? Tipo, caralho, nasci de novo. E aí acaba o arco, tipo, corta e acabou, e sobe crédito, então, mas, e veja, isso. não né? é porque é repentino o fim que é mal feito, não. Tipo, é legal, porque é um cliffhangerzão do tipo, olha aí, eu consegui de novo, tchau. E não tem mais, não, é tchau e tchau, entendeu? Acabou, né? Gente, é maravilhoso. É a promessa de que ele vai voltar de novo, né? Sim, isso é muito reconfortante. Então isso deixa o público, assim, já esperando pela próxima aventura com o mestre, com certeza, né? E, infelizmente, né, pobres dos Sea Devils, não vamos tem o que ficar... fazer. Pelo menos essa célula, vamos ver pelo lado bom, copo meio cheio. Esse pedaço, a gente sabe, né? que não são só esses Sea Devils. Com a realidade que a gente tem até aqui, com o que a gente sabe até aqui, lembra aquilo que eu sempre falo, vamos nos portar para aquela época, para aquele conhecimento. Pro pessoal que estava assistindo ali. O próprio arco deixa isso claro. Existem outros grupos nossos. Estamos em hibernação ao longo do mar inteiro. Pode voltar a qualquer momento. Então, esses explodiram, mas ainda tem muito mais. Só uma mais. célulazinha aí. Infelizmente eles morrem, né? Vai ter uma hora que aquele que tá no submarino, ele toma um tiro, né? Que um dos caras pega uma arma e atira nele. O doutor fala de novo, não precisava disso. Dava pra ter levado na conversa. Ah, mas ele tava atacando. Não interessa. Dava pra ter dado uma volta. É foda, é complicado, gente. Pois é. Bom, curiosidades marinhas? As curiosidades desse episódio. Ele foi televisionado entre 26 de fevereiro a 1º de abril de 72. Estamos aí, então, no ano de 72. Olha, terminou em 1º de abril. Muito bom do jeito que o mestre termina, dando uma sacaneada. Uma sacaneada, né? O roteiro é do Malcolm Hook, que, por acaso, era da Marinha durante a Segunda Guerra. Sim. Então, ele sabia do que ele tá falando. E que era o roteirista de The Silurians. Sim, então, assim, ele só estendeu. Sim, exatamente. Inclusive, o working title desse episódio era justamente The Sea Silurians. Então, peraí, mas aí, exatamente. Silurianos do mar. Exatamente. Isso era uma coisa que eu queria deixar aqui bem claro. O que aconteceu? Aonde o pessoal deu essa escorregada que não se chamou de Silurians, o da Terra, e de Silurians, o do mar? Era só trocar, então, ao invés de ser S-I-L-U... Silurian seria? Não. Silurian. Tá. E a variação do mar, Silurian. Tipo, mas S-E-A. aí ia confundir, né? Não ia. Não. Será? Não, é tipo, por exemplo, Ia lá confundir, atrás, quando tava começando a segunda geração de Pokémon, tinha os boatos de que o Marill ia se chamar Pika-Blue por conta do Pikachu. Tá. Mas isso não fez o Pikachu virar Pika-Yellow, entendeu? Entendi. Então seria Pika-Yellow. seria Silurians e Silurians.
Ai, mas eu acho que ia SI confundir, e SA. hein? Não, no meu coração são os silures. Ia dar problema isso aí, hein? Maneiro. Pelo amor de Deus. Bom, a gente falou aí, né, que a famosa frase reverse the polarity of the neutron flow foi falada aqui pela primeira vez. Sim. E, na verdade, a frase completa, inteira, ela só é falada de novo em The Five Doctors. Mas... ele vai falando reverse the polarity. Só reverse the polarity. Ele fala neutron flow. Neutron flow, inteirona, é só aqui e em Five Doctors, sendo aqui a primeira vez. Sim. Né? E ainda sobre o nome dos Silurianos, dos Sidevos e não sei o que, lá no começo, quando eles estão falando disso, o doutor fala, eles não deveriam ter chamado eles de Silurianos, tinham que ter chamado de Eocene. Eocênicos, né? Eocene, em português é Eoceno. Eoceno mesmo. Porque o Eoceno é a segunda época da Era Cenozoica. Então tem a ver com a época em que eles assim teriam como os Silurianos. Isso. A época que eles teriam surgido. Inclusive, que agora eu não vou lembrar, óbvio, mas quando a gente fez o review de The Silurians, a gente fala qual é o espaço de tempo certinho que existiriam os Silurianos. Né? Isso, exatamente. Só que aí eles falam que, mas essa época já teria vida humanoide. No Eoceno. Na era do Eoceno já tem, sim, seres humanos na Terra. Uhum. Então, teria que ser anterior a isso. Mas então, eu não sei qual, porque eu não sou paleontóloga, não sou arqueóloga, não sei essas coisas. Mas tá valendo porque o doutor fala assim, eu acho que eles deveriam ter. Então, beleza. Exatamente. Ele também não sabe tudo. Exatamente, né? Então, assim, a gente falou, né, que a Marinha, ela participou ativamente desse episódio. O Ministério da Defesa fez questão de participar. Porque pra eles era propaganda. E pra levantar a bola também. Tipo assim, cara, olha que jovem, legal. 18 anos. Exatamente, jovem, você que completa 18 anos, se aliste na Unity. E todos os extras... Olha aí, ó, a propaganda. Todos os extras que aparecem ali no barco, ali na... Os extras que a Thaís fala são os coadjuvantes, figurantes, perdão. Que aparecem ali, né? Tanto no barco, né, no navio, como ali no hovercraft e tudo mais. Eram caras da Marinha. Isso é muito legal. A galera atirando desse arco, tudo da Marinha, que tá ali substituindo a Unity atirando, não são atores, são marinheiros. São marinheiros reais da realeza. Da realeza. Porque todo mundo é da realeza. Royal Navy. Tudo da coroa. Exatamente. Então, mas olha que maneiro, isso que eu acho legal. Porque assim, a gente tá falando de um Doctor Who que já tá 9 anos no ar. Isso. Né? Tudo bem, a gente ainda não chegou em novembro, então é 8 anos e os quebrados. Mas a gente tá na 9ª temporada. Uhum. Beleza. Aí você tem, vamos supor que um desses caras tem, sei lá, 20 anos, um desses caras que tava lá tirando. Esse indivíduo provavelmente cresceu assistindo o Doctor Who. Aí um dia tá lá na cabinezinha dele da Marinha, descascando uma batata, aí chega o almirante e fala, sei lá, o Kleber. Fulano. Cabo, eu não sei se é cabo da Marinha, vamos chamar de cabo. Cabo Kleber, seguinte, você tá de bobeira, amanhã tem treinamento, hein? Tem que aparecer lá, pode deixar assim, ó. Você gosta de TV, jovem? Gosto. O que você gosta de assistir? Gosto de assistir um Doctor Who, senhor. Você vai atirar nos bichos de borracha amanhã, hein? Acorde cedo, descasca essa batata aí, inclusive, entendeu? vai aparecer num episódio deles, né? Imagina, com certeza, tinha alguém ali que tava muito feliz fazendo isso. Provavelmente. Devia ter uns caras que estavam de saco cheio, tipo, caralho, perdi minha pelada pra isso. E os outros deviam estar, meu Deus, esse é o melhor momento da minha vida, sabe? Com certeza. E aí o lance é o seguinte, né? Na parte do submarino, é tudo próprio ali, tá? É tudo meio futurista, é tudo meio criado ali, meio que pra parecer mais sci-fizão e tudo mais, né? Infelizmente não rolou um submarino de verdade. Não rolou um submarino de verdade. Ou será que rolou? Só que o que aconteceu? Logo depois que esse episódio foi pro ar, que é justamente o episódio que o submarino aparece pela primeira vez, a BBC recebeu uma visitinha de 2 oficiais do Ministério da Defesa. Aí eles falaram assim, então... Desceram na vez. Eles falaram assim, então... Por que vocês estão usando o modelo ultra secreto que a gente tá pesquisando? Quem tá criando, não precisa, chama quem tá desenvolvendo, né? Chama o designer. Aí chamou o designer lá de efeitos visuais, o chamado, inclusive, Peter Day. Uhum. Chama o Peter Day aí. Aí o Peter Day, oi? Ô, gente, desculpa, aconteceu alguma coisa? Que toda essa gente aqui, né? Por que estão armados, meu Deus? Aí, então, porque você usou o negócio do secreto, você é espião, né? Aí ele falou, não. Maldito comunista! E ele falou, não, gente, eu só tirei da minha cabeça. Não, é mentira, não, é sério, tá aqui, não tem como eu saber. E realmente não tinha, né? O lance é que sem querer, o que ele fez ficou muito parecido com o submarino que tava sendo testado em segredo pela Marinha. É real.
Mano, o Ficou Ministério da mesmo. Defesa foi na BBC tirar satisfação, saca? Não, mas assim... E no fim, com isso, eles revelaram o plano, né? Porque o designer não tinha ideia. Ah, sim, mas com certeza também isso na época, a gente sabe isso hoje por conta de coisas da Radio Times que a gente lê e tal. Mas, Dr. Magazine, enfim, várias entrevistas. Mas a real é que na época isso não deve ter vazado. Eles devem ter falado ali e falado, ó, seguinte, beleza, não é, tá tudo certo, então a gente confia, aqui tá as provas que não é, beleza. Fechou. Se isso sair daqui, vocês não acordam amanhã. É basicamente isso. Com certeza, né, gente? A gente falou aí que a Kate Manning se feriu, mas Jon Pertwee também se feriu durante as filmagens desse episódio. Ele machucou as costelas. Caralho. Porque teve uma cena lá que ele foi cair, eu não sei qual é a cena, caiu tá, gente? torto, né? E a Screwdriver tava no bolso e ele caiu em cima do próprio. Lembrando que a Screwdriver dos atores não é de plástico, não. Tá? O negócio é de metal, é pesado. É die-cast, né? Não é ferro. O Capaldi também, né? O próprio da Screwdriver rasgou o bolso dele. Rasgou o bolso e o Matt Smith quebrava muito. Porque ele ficava jogando pra cima e pegava errado, caía e quebrava. Exatamente. Então, mais uma pessoa foi ferida durante as filmagens. E assim, fora os que foram feridos fisicamente, que é o caso de Jon Pertwee e Kate Manningzinha, teve também o Delgado sendo ferido mentalmente, porque dizem que ele tem esse cagaço ferrado de mar, e ele teve que entrar de jet ski no mar. Porque o que acontece? Existe essa running gag, né? Essa brincadeira que o Pertwee, nos eventos que ele participava, falava que o Delgado tinha medo de água. Lembrando que eles eram melhores amigos, então... Super normal. Amigos, né? Mas a mulher do Delgado, a Kismet, falava que não. Que na verdade ele não tinha medo de água e ele só não queria molhar o figurino porque não teria um figurino extra. Porque é mentira que tem uma hora que ele entra no mar de calça. Mentira, né? E o lance é que o pessoal que fez o episódio, Barry Letts e Terence Dix, falam também que ele tinha medo. E aí você fica pensando, será que aquele desmaio do mestre na cena é o mestre ou o Delgado, né? A carinha de desespero é do Delgado, né? A minha mãe, ela tem um pavor de mar, porque lá em casa, sempre começo de ano, assim, a minha família economizava o ano inteiro pra ir pra região dos lagos, né? E a gente fazia aqueles passeios de barco, aí paga, todo mundo vai no barco. A minha mãe, ela tinha que encher a cara de Dramin pra ela dormir, porque senão ela desmaiava. Nossa. Ou ela se vomitava toda, ou ela desmaiava mesmo, cara. Eu não Quem tem medo de mar é sério. É sério, eu também não gosto, eu evito. Ainda bem que eu moro em São Paulo e não tenho acesso a essas coisas. Eu vou fazer aqui o expose, a última vez que a gente foi na região dos lagos, se você foi, a gente foi pegar o barquinho e você ficou delgado também, você ficou cagada de medo. Não, eu não peguei barquinho. Não, mas então, justamente que a gente falava que ia pegar, você, não, pelo amor de Deus, eu tô medo do mar, eu tenho não sei o quê. Vocês podem ir. Então. Eu não vou. Vamos pegar ali a escura, vamos pegar a banana. Não, pelo amor de Deus. Banana, cair daquele negócio, morrer, bater a cabeça e morrer. Então. Clube a escola deu gado aí de cagaço. Exatamente. Bom, gente, como eles tinham explodido o orçamento desse episódio, algumas partes ficaram pecando, por exemplo, a música, né? Eles estavam usando o trabalho de um compositor por fora, que era o Dudley Simpson, em todos os episódios aí anteriores que a gente falou. Só que aí eles falaram assim, esse não vai dar. Vamos ter que fazer dentro de casa mesmo com a BBC Radiophonic Workshop. Que já tem história com a gente, né? Porque o tema, se não fosse Dilhazinha e a galera ali... Ron Grainer tomou crédito, mas sabe que foi a Dilha, né? Foi a dela. E a Radiophonic Workshop aí não teria o tema. Isso, e quem fez as músicas desse episódio foi o Malcolm Clark. E a real é que a trilha se tornou tão marcante que a trilha desse episódio entrou na programação do Dr. Who The Proms de 2013. É bem legal a música. Tirando os pipipi, né? A música em si é realmente muito legal. Sim. Essa é uma das 11 histórias da história de Dr. Who. Só tem 11 histórias até hoje que não tem tardes. É verdade. Não aparece. Nada. Nem painel, nem porta, nem parede, nem menção a ela, se duvidar. Menção tem, mas não aparece nada. Exatamente. A gente falou aí que o mestre estava assistindo um programa de criança, o programa infantil chamado Clangers, né? O lance é que essa cena foi colocada de última hora, porque eles finalizaram a edição do episódio e faltava 90 segundos, 1 minuto e meio,
pra deixar fechadinho o tempo pra preencher ali na BBC, né, e tal. Bota essa cena aí do mestre assistindo Clangers. E, na verdade, esse episódio existiu. Tipo, esse episódio foi mesmo ao ar e tudo mais. O que é muito bacana, porque vira um troço, um traço de característico do mestre. Porque lá na frente, lá quando o mestre do John Cena aparece, ele fica assistindo Teletubbies. Isso! Que nada mais é uma referência. Nada mais é do que um sucessor espiritual do Clangers. Que era o programa ali, que não era desenho pra criança em inglês. Ou seja, o Teletubbies já é uma referência da série clássica, tá vendo? Não o Teletubbies. O fato do mestre curtir os desenhos de criança... Isso. Fica a pergunta aí. O que será que o mestre do Sacha Dhawan e a Missy até, o que será que eles assistem na TV de criança, tem que ver o que tá será rolando. Que é Peppa Pig? Pocoyo, né? Pocoyo é inglês? Não sei. Peppa Pig é inglesa. Peppa Certeza. Pig, com certeza. Cara, agora aí mais, vocês, galera da fanart. A Missy curte. Galera da fanart, Sacha Dhawan de pijama assistindo Peppa Pig. É isso, cara, na Falou tarde pijama? Bananas de pijamas. Que é inglesa também, é verdade. Olha lá, tá tudo Pode conectado. crer. Mas aí é anos 90, né? Quem era nos anos 90? É o Eric Roberts. Muito bom. Vamos aí, então, falar... A gente falou que a Kate se feriu, né? E ela falou pra Radio Times que perguntaram assim pra ela: Can you abseil? O nome do rapel em inglês é abseil. Tá. E ela falou: sail? Beleza, acho que sei, né? Tipo de velejar. Você Vai sabe... ser na praia, né? Deve ter a ver com isso. Tem a ver com água, né? Beleza. Eu não sei dirigir, mas eu sei velejar. Devo saber pilotar um barco ou algo assim, Meu né? Deus. Aí, chegaram lá na locação pra gravar a cena, ela falou: Toma aí. Cadê a água? Aí o John Pertwee: Que água? A água tá ali, embaixo da ribanceira. Aí ela: A gente não vai fazer abseil? Aí ele: Então... Sim, tá aqui, ó. Abseil é rapel, minha filha. Eita, esse eu não sei não. Ela não se ligou que não era... Tipo, ela achou que ia fazer A e ela foi fazer B. Não tinha nada a ver. Fazer Z, né? Você vê como ela entendia dessas coisas, Tadinha. né? Tadinha. E vamos então pra continuidade. A gente falou, né, que Sea Devils apareceu aqui pela primeira vez neste arco, depois em Warriors of the Deep do Quinto Doutor em 84. Então olha como demorou, né? Sim. Mais de 10 anos. Exato. Lembrando aí que na próxima temporada, na 10ª temporada, a gente tem Frontier in Space, que eles aparecem mais ou menos. Assim, eles aparecem. Entendi. Mas não são eles, porque qual é o lance? A gente vai chegar no review disso eventualmente, mas a Jo, ela tá alucinando com o negócio do plot e ela vê os seres que ela enfrentou e aí ela vê os Sea Devils, mas não são ali de verdade, entendeu? Não é uma história com eles de fato, sim, né? Sim. Aí então temos Warriors of the Deep, 84 e acabou. Em TV acabou. Em TV acabou. A última vez que eles apareceram na série de TV clássica ou moderna foi em 1984. Eu tinha 1 ano de idade. Pois é, eu tinha menos. Você não 6. existia. Isso, entendeu? Isso é uma coisa interessante também. Olha essas oportunidades perdidas. Pois é, apesar desse seu review da primeira aparição do Sea Devils, não é a primeira aparição do Sea Devils no WBRcast. Porque eles estão em quadrinho também, né? Sim. A gente tem aquele Clara Oswald School of Death, eles estão num visual repaginado. Isso. Sem a roupinha. Inclusive, isso é uma coisa que eu também questionei enquanto eu tava reassistindo o episódio, né? Beleza, os silurianos, eles não usam roupa. Não. Eles estão sempre nus. Tirando a Madame Vastra, não, que é toda vestidinha. Os silurianos atuais, eles usam, né? Mas essa subespécie que aparece na clássica, todos são ali como vieram ao mundo reptiliano. Nusão. Peladão. Peladão. Por que os Sea Devils usam roupa, entendeu? Tipo, eles que estão na água que não deveriam usar pra não ter atrito, usar roupa. Não dá pra entender, né? É só pra cobrir a nudez aquática deles. Eu não sei se e aí por baixo da roupinha o prop o figurino era, sei lá, gente. Mas eles usam a roupinha de rede ali dos anos 90. Eu concordo com você, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Inclusive, isso entra aí também, só pra... senão a gente vai parar de falar do Sea Devils, eu vou esquecer disso. Você falou das oportunidades perdidas, né, cara? Porra! Cara, você pensa, olha que maneiro, porque a gente vê, por exemplo, os Silurians, eles vão aparecer mais algumas vezes na série clássica. Sim. Na série moderna eles vão voltar e vão ter um baita de um destaque, né, com a Vastra e tal. Imagina que legal se a gente tivesse tido esse mesmo empenho em trazer de volta os Sea Devils. Porque olha que maneiro, imagina... Já trouxe o Siluriano de volta, a gente tem em livro, a gente tem em quadrinho, eles aparecem ao longo do universo expandido, mas digo, imagina que legal, até o universo expandido mesmo, a gente poderia ver mais, porque eles não aparecem tanto. Né? Era o que eu ia falar, olha que legal. São pouquíssimas aparições. Imagina um plot de uma história que tem um subgrupo aí de Sea Devils, Sea Devils abissais, saca? Porque a gente vê, tipo, beleza, eles estão ali, mas o mar, porque pensa, isso é uma coisa que eu acho muito interessante, a gente tem muito desvendar o espaço e tal. Você sabia que o ser humano
percentualmente, ele já desvendou mais, ele já desbravou mais o espaço sideral do que o mar. Tipo, o mar, ele é tipo o espaço aqui na Terra. Ele continua sendo um mistério, né? É muito louco. Tem algumas partes das profundezas que ninguém alcança. Porque a pressão estoura. Aí você tem aqueles bichos diabólicos, cara. Ser abissal é um negócio assustador. Imagina você ter, na Terra, e existe. E estão aqui há trocentos milhões de anos também. Sabe, ia ser legal. Eu queria ver um negócio meio... Uma história de terror com Sea Devil, mas que tivesse ênfase no Devil, sabe? Ia ser bem legal. Sea Devils Abyssais, eu queria ver isso. Curti a ideia. Muito bem, temos aí na Big Finish eles aparecendo no áudio The Poison Seas. Ah, sim. Que é da Bernice Summerfield Series, né? Sim. Que é a primeira aparição depois de Wars of the Deep. Sim. E tem esse Brax. áudio, tem o Brax e a Tel, saiu em 2003. Olha quanto espaço, né? Sim. Quanto a vala, tempo. né? Aquilo que a gente falou, né, cara? Até em universo expandido, tem super os danados pouco. Demora a aparecer, aparecem pouco. Eles foram subaproveitados. Jogados pra debaixo do tapete. Jogados pra debaixo d'água, né? E tem uma doideira aí que aconteceu, que tem um quadrinho que foi publicado na TV Comic em 79 com o Quarto Doutor. E o nome do quadrinho é The Sea Devil. Não tem Sea Devils na história. Aí você fala... É tipo assim, The Daleks. Qual é? Não tem Dalek. O nome da história é The Dalek, mas não tem... Não tem Dalek, tem só Zab. Tipo, é um absurdo isso, sabe? Não, mas aí é porque a história é The Sea Devil. Tipo, o demônio do mar. Não necessariamente... Mas não necessariamente os Sea Devils. Isso. É porque o lance é o seguinte, foi o que a gente falou, né? O termo Sea Devil foi um dos caras que falou. Nem é o termo verdadeiro correto, né? O termo correto, que segundo o doutor nem Silúrio é correto, mas deveria ser algo tipo Silúrio marinho. Isso, porque, Silúrio marinho. Na real, o termo correto é Homo reptilia. Tanto pra Sea Devil quanto pra Silúria. Exatamente, eles são da mesma espécie. Então assim, é compreensível, porque isso é o demônio marinho, mas que não confundir com os demônios marinhos. Isso, exatamente. Nós temos um livro aí de Dr. Who que chama All Consuming Fire, em que mostra, né, que os Sea Devils, eles adoram o Dagon, que é do Lovecraft. Sim, exatamente, a ordem de Dagon. Isso, exatamente, a gente tem aí os seres Eldritch Horrors, né, de Lovecraft, tem Dagon, tem Cthulhu, tem todos eles, e o lance do Dagon é que ele tem essa pegada marinha, e todo mundo que se converte a Dagon, que os seguidores de Dagon, ela fica meio loucona, eles ficam meio peixe esquisito. Olha lá. Inclusive, a gente tem... Lembra quando a gente tava reassistindo Digimon? Que a gente tava vendo Digimon 2? Amo Digimon. Que tem um episódio que é todo sobre isso, sobre seres peixes bizarros, que não são Digimons, que são de Dagon, cara. É muito legal, né, gente? E aí, outras referências, né, na cultura pop. Temos aí a HQ do Alan Moore, né? A League of Extraordinary Gentlemen, em português. Liga Extraordinária. Liga Extraordinária. É muito bom. Sim. É muito bom, né? O filme é muito bom. Só um parênteses. Esse filme, ele é uma filme é joia incompreendida, porque muita gente fala mal, mas é um filmaço, mas apesar de tomar muita liberdade, é bem mas foda. As HQs são sensacionais. Todas, não tem uma HQ de Liga Extraordinária que seja ruim. Puro Creme do Milho, a gente sempre recomenda aqui HQ, né? Leiam quadrinhos, leiam HQs, né? E lá eles se referem, né, aos homens lagarto, falando que os Silurianos e os Sea Devils, que a criatura da Lagoa Negra era um deles. O monstro da Lagoa Negra, ele nada mais é do que um Sea Devil, né, Isso, cara? exatamente. Quer dizer, um Lagoon Devil. Sim, exatamente. Homo reptília da água. Homo reptília da água. Ou seja, se a gente for esticar um pouquinho, quando a gente tem ali o filme da mudinha, como é que é o nome? A Forma da Água. Aquele bicho ali, o Jones? É o Doug Jones. Sim. Tá fazendo o Sea Devil também. É o Sea Devil, com certeza. Quando você vê ali em Hellboy, que tem o Abe Sapiens, que também é o Doug Jones. Eu adoro o Abe. Sea Devil também. Inclusive, deixa eu fazer um parênteses, que o novo filme do Hellboy não teve ele, e eu fiquei chateadíssima. Quando a gente vê Sítio do Pica-Pau Amarelo, tem o Príncipe das Águas Claras, Sea Devil. Tudo Sea Devil, porra. Certeza, com certeza. E temos aí um outro quadrinho chamado Scarlet Traces, The Great Game, que inclusive faz parte da coletânea do Juice Dredd, da Dark Horse. Sim. E que também fala que eles são, os Sea Devils e os Silurianos são os habitantes
originais da Terra. Então maneiro. ele pega essa referência de Doctor Who e joga pra HQ dele. Essa HQ tem a ver também com 2000AD, né? 2000AD e Juiz Dredd nasceu em 2000AD, né? Isso. Então tá ali nesse universinho. Juiz Dredd tem 1 trilhão de coletâneas também. E aí tem essas menções, porque como uma parada, tanto 2000AD quanto do Juiz Dredd é 1000% britânico, né? Sim. São dos quadrinhos mais britânicos que eu já vi na minha vida. Exatamente. E vira e mexe tem referência a Doctor Who mesmo. Sim, porque até porque Tesouro Nacional. Em 2000AD em específico, tem muito roteirista que se cruza. A galera que escrevia quadrinho pra Doctor Who e pra 2000AD também na época. Isso, exatamente. Eu adoro quando cruzam as referências, né? A pessoa que trabalha com várias franquias diferentes acaba colocando referência de uma na outra. Tem isso em Transformers também. Tem o lance do Death's Head. É a gente tem aí Dan Slott, que é o cara que ama Doctor Who e trabalha com Homem-Aranha. Homem-Aranha, né? Então é muito bacana a gente ver essas referências. E de novo, né, gente? Querendo ou não, Sea Devils, né? O próprio conceito, né? De terem habitantes na Terra antes dos humanos, na claro. Na Terra, eu digo no planeta Terra. No planeta Água. Planeta Água. Né? Quer dizer, os humanos definitivamente não são os primeiros a pisarem aqui. A gente sabe que não mesmo. E por que não terem surgido seres inteligentes antes dos humanos? Esse uma ideia genial. O monstro humanoide marinho, não é nada Gosto só de Doctor Who, né? Dessa ideia. A gente deu aí o exemplo do monstro da Lagoa Negra, que obviamente precede Sea Devils. Claro. Mas também é uma coisa que tá, assim como vários outros cryptics aí, tipo Pé Grande, Monstro do Lago Ness, Mothman, essas coisas, tá no imaginário popular. Abominable Snowman. Exatamente. E Doctor Who faz muito esse trabalho de pegar essas lendas, esses cryptics. Né? Eu falei do Mothman, mas o Mothman é bem recente até. Então Doctor Who pode ter precedido o Mothman em muita coisa. Sim, sim. Mas ele pega essas lendas urbanas, essas lendas mesmo dos países e aplica na mitologia do jeitinho dele. Muito bacana. Então assim, beleza, o monstro marinho ali, que a gente vê sendo o monstro da Lagoa Negra, ele é tipo o Sea Devil. O Abominable Snowman, ali, o Abominável, ele na verdade é um robô. Isso, é muito bacana, gente. Eu adoro essas coisas que Doctor Who faz. É por isso que a gente ama Doctor Who, não é verdade? Pois é. E eu também amo qualificar Doctor Who, dar notas a Doctor Who, porque ainda mais quando tá nessa era Pertwee, não tem notas baixas, isso me deixa muito feliz. Então, por favor, sua nota de Hartnell a Whittaker para The Sea Devils. Hoje eu tô benevolente, eu vou tacar um capaldão. Olha, cara, de novo, não quero ser repetitivo, mas a gente repete muita nota. Mas, cara, eu fui rever esse arco, né? E eu fiquei pensando, cara, Capaldi, esse arco é muito legal, esse arco é muito legal. Eu não tinha visto Sea Devils ainda, né? E pra mim, nossa, uma grata surpresa, porque eu sempre tenho muita preguiça, vou confessar aqui, preguiça de arco de 6 episódios. Mas, mano, esse arco você fica querendo mais, você fica querendo muito mais, tipo, nossa, a história é tão gostosa, é tão legal, é tão fluida. É que o problema não são 6 episódios, é dele ser lento, né? Mas não é nada lento, você tá assistindo ali e você fala, já acabou, quero saber. É o que eu tava falando, era Pertwee não tem mais, é porque esse lance da lentidão, isso é primeiro, uma coisa... E eu sei que você sabe disso, e eu tô... Mas é sempre legal a gente falar, né? A lentidão da série clássica é uma coisa atribuída muito à Era do Primeiro Doutor no começo. Porque com o tempo, vocês pegam os reviews, vocês vão ver a gente falando. Com o decorrer, ele passou da primeira temporada, o ritmo já muda, vai ficando mais dinâmico. Mesmo segundo na Doutor, Era Hartnell, sim, segundo Doutor, mais dinâmico ainda. Aí chega aqui, você perde a barreira do preto e branco também. Super! Então assim, por mais que sejam 6 episódios, quando você para pensar, o que é 6 episódios? São 60 minutos... 20, 40, 60, 120 minutos. 2 horinhas. É tipo um filme. Que é 2 horas? 2 horas é um filme, entendeu? Isso, exato, né? Não é nada absurdo, assim. É gostoso, o ritmo é delicioso, é maravilhoso, né? Então, assim, de verdade, merece um Capaldi, porque é muito gostoso de assistir. E só de ter esse envolvimento da Marinha também, eu acho que ganha o backstage muitos pontos. É muito bacana. Ganha muitos pontos e a Jo Grant tá maravilhosa. Sim, isso, gente. Jo Grant Action Girl, eu dobro aí a nota, Você fica falou, Capaldi né? também, por todos esses motivos e porque, como vocês sabem, é o que eu sempre falo, os episódios, os arcos com o Delgado, eles são tesouros, a gente tem que apreciar, porque é um presente. Infelizmente eles estão acabando, cada dia que passa a gente tá chegando mais próximo de dar adeus ao Delgado. Vou ficar bem mal aí. Parece que foi pouco, né? Ele vai aparecer em um arco da 10ª temporada só, pra vocês terem noção. E essa temporada tá acabando, então vocês sabem que tem pouco Delgado aí. Tem pouco Delgado, né? Pois que a gente quer mais Delgado. Poxa agora vida. Só impersoneiro de voz e quadrinho, porque o ator infelizmente já não está conosco.
há muito tempo, né? Foi na época, inclusive. Pois é. Então, assim, vai valer o meu 12, porque o episódio é muito bom, né? O arco é maravilhoso. É maravilhoso. E os elementos de backstage e o fato de ter o Delgado sempre sobe minha nota. Então, com certeza. É 12 de 13... Capaldi de Whittaker para Desse Devils. Queremos saber de vocês que estão assistindo com a gente aí. Sim. Semanalmente, vocês assistem ou reassistem a série clássica com a gente e vêm escutar aqui do WRCast. Não deixe de mandar o seu feedback, dê a sua nota, avalie esse episódio pra gente. Sim. Nas nossas redes sociais. As redes sociais são quais? São aquelas que estão aí. Tem o Facebook, que é aquele que já tá ali, Ordem Secreta de Dagon mesmo. Tá ali no... Tá na hibernação. Qualquer dia Dagon devora e tem que acabar o Facebook. Fácil. Mas tá lá no Facebook. Estamos também no Instagram, pra você ver nossas fotinhas de coisa que a gente posta, né? Postando foto do nosso filho, tem várias coisas legais no Instagram. E também no o Pássaro do Mar. Olha, né? Que é o Cidevo que voa, não sei. Cidevo que voa. É o reptiliano ali porque o pássaros são quase répteis, né? As escamas são as penas. Réptil diabo. Isso, exatamente, que é o nosso Twitter. Pra achar a gente em qualquer das redes sociais, é só você procurar por qual usuário, Thaís? Dr. Who Brasil. Se você ainda não segue alguma rede social que você usa, começa a seguir, começa a trocar ideia com a gente, porque como eu sempre gosto de falar, nós gostamos de bater papo, nós não viemos aqui 3 vezes por semana ficar 1 hora e pouco conversando com vocês à toa. Vem conversar com a gente. Pois é, cara. Uma outra coisa que você faz também é que se você quer continuar apoiando a gente aí, porque eu sempre falo isso, o apoio de vocês em feedback, compartilhamento, like, é muito importante. Gostaria aí de levantar isso de novo. Compartilhe o WRCast, cara. Faça com que a série clássica chegue a mais lugares, porque tem muita gente que ainda não assiste a série clássica. Não assiste por quê? É um absurdo isso. Porque ela fica com medo, porque ela acha que é um bicho de cabeças. Imagina. E o WRCast, ele tá aqui pra quebrar isso. Quebrar esse estigma. Quebrar esse paradigma. Então, convence aquele seu amigo a começar a assistir a série clássica e passa do WRCast pra ele ir intercalando, cara. Isso é muito importante e conta pra gente se deu certo, porque na maioria das vezes quando vocês voltam pra contar, deu certo sempre mesmo. Dá certo. Pois é. E caso você queira aí ajudar a gente com mais do que só o seu compartilhamento, seu like, sua indicação, você pode dar um pulo lá no Apoia-se, escolher com quanto você quer apoiar e ajudar a gente aí monetariamente a continuar trazendo conteúdo de qualidade aí de Doctor Who pro Brasil e pro mundo aí. Um grande abraço aos nossos ouvintes de Portugal, dos Estados Unidos. Lusos, a gente tem aí a gente tem os analytics, então a gente vê que tem a comunidade que fala português dos Estados Unidos, tá ouvindo a gente. Tem a galera no Canadá que escuta a gente, tem a galera de Portugal. Inclusive, um grande abraço pro pessoal de Portugal que sempre vem falar com a gente. São muito queridos. Em rede social, você fala, pô, a gente escuta. Então, um grande abraço aí pra todos vocês. E continuando o que eu tava falando, se você quiser ajudar a gente aí monetariamente, é só entrar em apoia.se/Dr. Brasil e se juntar ao nosso hall seleto de Companions, certo? Sim! Foi muito bom estar aqui com vocês hoje de forma úmida, revisando Desse Devils. Até nosso próximo encontro. Aquele abraço e falou! Falou! Tchau, tchau! Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se: Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, Will Sartori, Karine Filgueira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Ana Clara Fonseca, Kátia Valéria Favalli, Otávio Ferraz, Cássio Raim Félix, Alexandre Brito, William Eduardo Proença de Carvalho, Luna Carrilho, João Paulo Ranque, Alexandre Machado Deus Ajute, Gabriel Martins dos Santos, Jair Curciol Filho, Rogério Kobayashi Tanamates, Letícia Bogdan, Natália Mantovani, Bárbara Cristina Ferreira Gomes, Wesley de Souza, Bianca Bueno, Sabrina Fernandes e Douglas Bride Rosa. Torne-se também um apoiador em apoia.se/Dr. Who Brasil.